Olá a todas e todos! Neste mês de outubro, Paul McCartney retorna ao Brasil para mais uma série de shows, dias 15 e 16 de outubro em São Paulo e no dia 19 em Florianópolis. O ex-Beatle retorna ao país há menos de um ano de sua última vinda, o que deve ser bastante celebrado, já que estamos vendo a história da música mundial nestas terras que tem palmeiras onde canta o sabiá. Ano passado fiz um episódio contando 81 fatos sobre sua carreira, e desta vez fui um pouco além. Convidei para um bate-papo a pessoa que mais entende de Beatles no Brasil. Não só entende, como teve o privilégio de conhecê-los pessoalmente, cada um em um período diferente. Falo de Marco Antônio Malagoli, presidente e fundador do fã-clube Revolution, o mais antigo fã-clube dos Beatles no Brasil, que está na ativa desde 1979. Em nossa conversa, Marco falou de como surgiu sua paixão pela banda, detalhou cada encontro que teve com os 4 rapazes de Liverpool, analisou o fôlego que Paul McCartney tem em ainda sair em turnê no alto de seus 82 anos, além de seu projeto futuro de lançar um livro sobre a banda e sua relação com ela. Foi uma conversa muito bacana. Confira aí a entrevista como um esquenta para você que vai assistir ao vivo o show do Paul McCartney em uma dessas datas brasileiras. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Marco Antônio Malagoli é empresário, presidente e fundador do Revolution, fã-clube dos Beatles que fundou em 1979. Ele é o único brasileiro fã dos Beatles que conheceu pessoalmente John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, além de diversas pessoas ligadas aos 4. Ele organiza viagens para Londres e Liverpool, onde leva pessoas para conhecerem locais relacionados aos Beatles. Desde 1984, Marco realiza exposições sobre os Beatles em shoppings por todo o Brasil, em que apresenta diversos itens e fotos raras. Além disso, ele é contrabaixista e vocalista da banda Revolution. Se quiser seguir o fã-clube nas redes, acesse no Instagram o @revolution_fanclub, sendo que esse fã-clube do arroba se escreve FANCLUB. E é com este homem sortudo e dedicado à memória Beatle que eu converso agora. Salada Cultural. Falo com o Marco Antônio Malagoli, músico, empresário, colecionador e presidente do Revolution, maior e mais antigo fã-clube dedicado aos Beatles, banda que ele é fã desde criança. E eu também sou. Marco, muito obrigado por reservar esse tempinho para falar comigo. Imagina, prazer é todo meu. De início, eu queria... Vamos falar do começo, né? Eu queria que você contasse a sua paixão pelos Beatles, que começou muito cedo. Você pode falar do início e como você foi apresentado aos Beatles? Bom, eu desde pequenininho eu era muito ligado em música, né? Meu pai, ele ouvia muita música em casa. Ele não tocava nenhum instrumento, mas ele tocava muito disco, muita música e tal. Então eu ouvia muito assim, Frank Sinatra, Bing Crosby, né, Nat King Cole, Dean Martin, toda essa turma. E aí eu tinha uns primos mais velhos que eu, que eles faziam umas festinhas de domingo de manhã, cada vez na casa de um, então era tipo a vitrola. Então eu ia e eles me botavam na vitrola trocando os discos. Então aí eu comecei a ter contato com Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, né? Eu tinha outros primos do outro lado que também faziam isso, então às vezes eu ia com eles também. E lá eu fiquei conhecendo assim, Paul Anka, né? Quem mais? Neil Sedaka, essa turminha do rock and roll mais leve, né? Então eu tinha uma ideia geral do rock, mas eu sempre falava pro meu pai e pra minha mãe, né? Que faltava alguma coisa na minha vida, mas eu não sabia o que era, né? E aí meu pai trabalhava com importação e exportação, e um funcionário dele foi para a Inglaterra, meados de 63, e quando ele chegou lá, a música She Loves You estava estourada nas paradas, e ele comprou o compacto e trouxe para mim de presente, porque ele sabia que eu gostava de música. E aí chegou em casa, né? Meu pai punha a gente para ouvir sábado à tarde, ele ligava a vitrola, ou domingo de manhã, né? Enquanto a minha mãe fazia o almoço e tal.
E aí meu pai botou o She Loves You lá na vitrola para tocar. Aí quando eu ouvi aquilo foi um impacto, assim, muito forte, né? Como eu digo, foi amor à primeira audição, né? Aí eu virei pro meu pai que estava perto de mim e falei assim, era isso que estava faltando na minha vida, né? E aí ele começou a pôr o disco no compacto simples, né? She Loves You, I'll Get You, então ele punha cada hora um lado, aí ele queria pôr os discos dele, eu falava, não, põe de novo, mas você já ouviu, põe outra vez e tal. E aí aí o disco não dizia nada, tinha uma capa, a capa não tinha foto, não tinha nada, só tinha escrito The Beatles, Lennon McCartney, mas a gente não tinha nenhuma informação, não aparecia nada em revista, jornal, TV, ninguém falava de Beatles aqui no Brasil, né? E aí eu guardei o compacto e comecei a procurar. Eu ia em loja de disco, perguntava para os caras não tinham ideia do que era, né? Até que os Beatles tocaram no bendito Ed Sullivan em fevereiro de 64, e aí a onda veio para o Brasil, e aí começou a aparecer Beatles em tudo quanto foi lugar, em jornal, revista, e eu comecei a sair atrás, né? Eu era pequeno, eu tinha 12 anos, não tinha dinheiro, não trabalhava, só estudava, e aí eu tinha que recorrer, assim, a revistas de consultórios médicos, de dentistas, né? Eu ia lá nos consultórios, sentava na sala de espera, pegava a revista Manchete, folheava, achava alguma coisa dos Beatles, eu ia rasgando devagarzinho, para a atendente não perceber que eu estava rasgando a página da revista. Aí ela saía da sala, eu dobrava e enfiava no bolso, né? E aí eu ia de consultório em consultório, né? E eu comecei assim a guardar as coisas assim de papel e tal, desse jeito. A minha mãe lia uma revista de fotonovelas chamada Grande Hotel, e era uma revista feminina, né? Eu nem encostava na revista, né? Então ela saía de sábado de manhã. Aí tinha um agravante em casa, na porta da minha casa tinha feira. E eu sou muito nojento com essa coisa de cheiro. Eu não gostava do cheiro da feira, né? Então eu não saía enquanto a feira não ia embora, né? Eu não saía na rua. E aí chegou um sábado e a minha mãe comprou a Grande Hotel. E aí quando chegou em casa eu olhei assim, eu vi na capa, né? A história dos Beatles. Eu falei, putz, e agora, né? Eu preciso dar um jeito de ler essa revista. Aí esperei ela ler, a minha irmã leu, não sei o quê. Quando eu vi a revista abandonada num canto lá, me enfiei debaixo da blusa, corri pro banheiro, né? Me tranquei lá e fui ler, né? Aí eu li, aí assim, continua na próxima semana. Eu falei, caramba, e agora? Aí chegou no outro sábado, eu acordei cedo, falei, ô mãe, eu vou buscar a Grande Hotel pra senhora. Quê? Mas você vai passar pela feira? Né? Você vai? Não, eu vou, mas... E seus amigos se verem você com a revista na mão, eles vão tirar sarro de você? Não, tudo bem, eu não deixo eles aí, eu enrolo a revista e tal. Eu estava desesperado para ler a continuação da história, né? Aí eu saí, fui, comprei a revista, parei no meio do caminho lá, sentei, li o que eu queria ler, né? Aí cheguei em casa, minha mãe falou, nossa, como você demorou? Eu falei, que encontrei com uns amigos, aí a gente ficou conversando, né? E eles não viram você com a revista na mão? Não viram, não perceberam, né? E aí ela ia jogar fora a revista da semana anterior, que ela comprava, chegava nova, ela jogava fora. Daqui que eu jogo para a senhora, né? Aí eu fui lá, peguei, arranquei as páginas dos Beatles e joguei a revista fora. E aí na outra semana, acabou ali, eu esperei, quando ela foi buscar a Grande Hotel, quando chegou lá, eu peguei a velha, falei, dá que eu jogo fora. Aí eu rasguei, então eu fiquei com a reportagem completa, né? E aí eu dormia numa beliche, eu dormia na parte de cima. Então a alternativa que eu tinha era guardar na fronha do travesseiro os papéis. Só que eu comecei a juntar papel, e começou a ficar alto o negócio, né? E aí de segunda-feira minha mãe trocava a cama, a fronha, não sei o quê. Aí eu tinha um baú de estudos, que eu e meus irmãos, a gente guardava caderno, livro, né? Tudo ali naquele baú. Aí eu peguei, tirei tudo sem ninguém ver, escondi no baú lá no fundo, né?
e fui para a escola. Aí quando eu chego em casa assim, estava meu pai sentado na mesa para almoçar, com todos os meus recortes, né? E a cinta em cima dos recortes. Aí ele falou assim para mim: você pode me explicar o que você coleciona foto de homem cabeludo? Aí eu falei: pai, não é homem, é os Beatles, né? Sim, mas os Beatles não são homens? São. Mas é por causa da música, pai, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer eles, eu quero saber e tal, não sei o quê. Aí eu fui explicando e tal, e aí ele falou: não, então tá bom. Ele me devolveu e guardou a cinta. Então eu me livrei. Aí ficou assim, todo mundo sabia que eu colecionava, então tudo que aparecia de jornal, recorte, que meu pai comprava o jornal, mas ele lia e no dia seguinte ele jogava fora, ninguém podia mexer. Então quando ele via, ele falava: tem uma matéria dos Beatles aqui, me dava, né? Então aí eu comecei a guardar, e aí apareceu uma revista inglesa chamada Beatles Monthly Book, e ela vendia ali do lado do Museu do Disco, na Dom José de Barros, tinha uma loja, eu não lembro o nome agora, vendia só revistas, livros e tal, acho que era Siciliano, se não me engano. E aí eu fui lá na Siciliano, que eu ia sempre no museu olhar disco, né? Só ia olhar, porque não tinha dinheiro para comprar. Aí eu fui na Siciliano e falei: olha, tem uma revista assim, vocês recebem? Ah, a gente recebe, mas a gente recebe só 10 por mês, e chega aqui e já acaba na hora, né? Aí eu conversei com o cara e falei: você não pode guardar uma para mim? Ele falou: posso, né? Quando chega, ó, você tem que passar aqui uma vez por semana, né? Aí eu comecei passando e tal, ele guardou e eu comprei. E aí lá tinha uma coluna na revista de correspondentes, pen pals, né? E eu comecei, peguei todos os endereços que tinha de pessoas que queriam se corresponder e mandei carta para Deus e o mundo, né? Do mundo inteiro. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Japão, até Rússia. E aí eu comecei contato com as pessoas do exterior. E aí eles falavam assim: olha, vou te mandar uma foto, mas você manda alguma coisa daí tua, né, do Brasil. Eu falava assim: mas aqui não sai nada, é muito difícil, né? Então eles mandavam. Eu tenho muitas revistas, jornais, recortes, fotos até de pessoas nos Estados Unidos ou na Inglaterra que eles bateram a foto dos Beatles e me mandaram, entendeu? Uma cópia, né? E eu tinha isso em 64, 65, 66. E o pessoal sempre mandava as novidades, porque aqui não saía, demorava para sair, né? E lá saía assim, de 15 em 15 dias tinha um disco novo, um compacto, um LP, um compacto duplo, né? E o pessoal mandava, né, avisando, né? Então eu ficava inteirado do que estava acontecendo, de tudo que saía, de todas as novidades, né? Coisas que aqui no Brasil a gente não tinha muito acesso. E aí eu comecei a colecionar praticamente em 63. E tudo que você colecionava daquela época você ainda tem? Tenho. Tem? Nossa, Tenho. é um Eu trabalho... mudei a semana passada, eu falei: meu Deus, por que eu guardei tanta coisa assim na minha vida? Meu, não acabava mais. Ainda não acaba, eu tô com um monte de caixa aí de papelão cheia de papel, revista, jornal, livro. Mas é um trabalho árduo para deixar conservado, né? Porque papel costuma deteriorar, né? Eu perdi pouca coisa, né? Pouca coisa mesmo. A maioria tá aqui comigo. E muitas coisas que eu tenho 2 ou 3 iguais, entendeu? Uhum. Então, eu comecei a guardar nos álbuns. Eu cortava, pegava aqueles álbuns com plástico e colocava dentro do plástico os recortes, né? Então eu tenho acho que uns 10 álbuns assim, mais ou menos assim, cada um, cheio de recortes e tal, fora o que eu tenho de recorte separado, pilhas de jornal. Então eu tenho pilhas de jornal que muitos jornais eu não arranquei a matéria e guardei só a matéria, eu guardei o jornal inteiro, inclusive, principalmente inglês e americano, né? Eu tenho muita coisa. Agora eu pedi para uma amiga minha, ela vai vir aqui me ajudar e eu vou deixar essa parte dos papéis para ela separar para mim e colocar em ordem e tal, uma condição de que eu falei para ela: se você achar alguma coisa em duplicata, você me mostra, aí eu dou para você. Ah, legal, eu topo. Então eu consegui uma fã dos Beatles que vai me ajudar.
É um bom negócio. E você, os discos que você colecionava no início, você colecionava... É porque aqui no Brasil chegava, mas chegava meio que... quase que uma versão pirata do que eles lançavam lá fora, né? Porque tinha a versão inglesa, o disco em inglês, e tinha a versão americana, né? E aqui chegava mais ou menos uma miscelânea de tudo, não é? Não, aqui é o seguinte, a Odeon não lançou os discos conforme saiu lá fora. Eles inventaram de lançar do jeito que eles quiseram aqui. Então, o primeiro disco que saiu aqui foi o Beatlemania. O Beatlemania, ele tinha músicas do With the Beatles, que foi o segundo disco da Inglaterra, e eles colocaram She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, uma em cada lado, abrindo o disco, e era um compacto simples, só que eles não eram, lá fora, não era um compacto com She Loves You no lado e I Wanna Hold Your Hand do outro. Eram dois compactos distintos, entendeu? Saiu um, depois saiu o No Hold Your Hand, depois saiu o She Loves You. Então, aqui não, aqui já saiu compacto com a Wanna Hold Your Hand de um lado e She Loves You do outro. E saiu um compacto duplo também, com essas duas músicas, e mais, eu não lembro agora, mas saiu, a capa é igual o compacto simples, a tarja vermelha em cima, os Beatles pulando assim, né? E saiu o compacto duplo com 4 músicas aqui. Aí depois do Beatlemania em LP, saiu o Beatles Again, né? O Beatles Again, ele era basicamente o Please Please Me com menos músicas, né? O Please Please Me, por exemplo, tinha 14, o If the Beatles 14. Aqui saíram 12, então sobrou música. Né? Teve música que eles não lançaram aqui. Eles deixaram para depois lançar em compacto simples ou duplo, lá para os anos 67, 68. Né? É um absurdo. Estava saindo Sgt. Peppers lá fora e aqui saiu um compacto com Anna, Chase, Misery, né? Que era tudo do primeiro LP. Então eles soltaram o Beatles Again com 12 músicas também, só que a última música do lado 2 era Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love saiu no A Hard Day's Night, que foi o terceiro disco em inglês. Só que aqui no Brasil, eles deram um fade na entrada e um fade na saída. Então ela não começa assim, Can't Buy Me Love, ela entra, Can't Buy Me Love, Can't Buy Me Love, e vai subindo o som. Vai aumentando o som. Entendeu? Até que entra na música, aí ele fica no volume normal. E o final, a mesma coisa, eles foram abaixando o som. Então ela ficou uma versão diferente que só tem no Brasil. E aí, nesse meio tempo, eles foram soltando compacto daqui, compacto de lá, né? E aí saiu Os Reis do Iê Iê Iê. E Os Reis do Iê 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 também tinha o Can't Buy Me Love, só que normal, a versão normal, sem fade em lugar nenhum, entendeu? Então aqui teve umas barbaridades assim. Aqui eles lançavam mono, né? Só que eles não pegaram a mixagem mono inglesa. Eles pegavam o disco estéreo, punham no amplificador, apertava aquele botão de mono e saía tudo num canal só, né? Não era que nem lá. Lá o mono era mono mesmo, mixagem mono. Tanto que mono inglês é diferente do estéreo inglês. Você pegar os dois discos e você ouvir, parece que são discos diferentes. Entendeu? Você ouve coisas em um ou no outro que parece que eles gravaram 2 vezes a mesma coisa, mas é só mixagem. E aqui eles faziam isso. Na verdade, a gente não tinha um mono de verdade. A gente tinha um estéreo fake transformado para mono. Quer dizer, fake não, estéreo real transformado para mono. Entendeu? E aí, o estéreo que saía não era estereofônico que eles chamavam, era high fidelity. Então, até o A Hard Day's Night, quando tinha o high fidelity, era porque o disco era estéreo. Mas era mais difícil de achar, né? Na época, por exemplo, um LP custava R$100, mono. O estéreo custava 250, 300. Então, ele sempre levava algum tempo para sair. Ele levava 6 meses, às vezes 8 meses, 1 ano para sair o estéreo depois do mono. E era sob encomenda. Você tinha que ir na loja pedir, o lojista não garantia que você ia ter o disco estéreo. E aí ele vinha, quando ele vinha, o lojista te avisava, você ia lá, pegava e pagava.
entendeu? Então não foi praticamente um lançamento assim de jogar no mercado, comprar, todo mundo comprar. Então a discografia brasileira é muito confusa. E isso foi até, na verdade, até o Rubber Soul. Do Rubber Soul para frente, ela seguiu a linha da discografia inglesa. E em 74, a EMI da Inglaterra unificou todos os discos dos Beatles no mundo, LPs, tudo igual à inglesa, a mesma capa, o mesmo som, a mesma coisa. Porque a americana também era diferente. A americana tinha disco que vinha 10 músicas, sabe? Eles faziam uma miscelânea, né? Lá eles tiraram, por exemplo, do Revolver, eles tiraram duas ou três músicas, não lembro agora, e colocaram no Yesterday and Today. O Help de lá não tinha Yesterday, como daqui também não. Aí nesse Yesterday and Today eles botaram Yesterday, entendeu? Então eles fizeram assim, o americano também fez uma miscelânea, tanto que até hoje os colecionadores vão atrás de discos americanos da época, né? Aí o japonês, que foi o mais malandro de tudo, o que ele fez? Eles lançaram, na época, a coleção inglesa, a coleção americana e a coleção japonesa. Então, tinha 3 versões diferentes do mesmo disco no Japão, que também é muito procurado, além da qualidade de som dos discos japoneses, alemães e ingleses, são os 3 melhores LPs, estou falando de LP, né? São os 3 melhores discos em qualidade de som do mundo. Não tem igual, entendeu? Agora, uma curiosidade. O Beatlemania brasileiro, por exemplo, que é mono, ele tem um som maravilhoso, igual a nenhum outro disco no mundo. Então, quando eles foram lançar de novo o She Loves You e I Wanna Hold Your Hand, a matriz britânica perdeu. Eles gravaram em cima, não sei, alguém jogou a fita no lixo, alguma coisa assim. Perdeu. Então eles vieram buscar aqui no Brasil o disco para poder editar o She Loves You, I Wanna Hold Your Hand mono, porque eles não tinham mais. Eu lembro que, eu acho que foi em 2009 ou 2010, quando eles lançaram relançaram os discos remasterizados, eles chegaram a lançar uma caixa com a discografia norte-americana, né? Foi isso mesmo? Em vinil saiu a discografia inglesa, uma caixa preta, com os discos em estéreo, mais um livro maravilhoso, e uma caixa branca com os discos mono e também um outro livro diferente, maravilhoso. Os americanos soltaram em CD só, não soltaram em vinil, tá? E aí tem uma curiosidade que pouca gente sabe disso. Os discos americanos, eles eram copiados dos discos, eu fiquei sabendo isso lá no Canadá, dos discos canadenses. A Capitol do Canadá lançava o disco e a Capitol americana pegava e copiava. Então a criação da capa, a sequência das músicas e tudo, foi tudo feito no Canadá, não foi feito nos Estados Unidos. Só que no Canadá saía lá, printed in Canadá, nos Estados Unidos, printed in USA, entendeu? Então, eu fui uma vez, que minha filha mora lá no Canadá, eu fui uma vez para lá e tinha uma feira de discos. Eu fui lá, né, garimpar, né? E aí eu achei os discos iguais aos americanos, mas canadense. Aí eu cheguei pro cara e falei, poxa, eu já sabia disso, né? Eu tinha alguns, né? Aí eu falei pro cara, pô, mas o Canadá copiou a discografia americana e tal. Ele falou, não. Aí ele me contou essa história. Os americanos que copiaram a discografia lançada no Canadá. Interessante isso. Agora, voltando um pouco, como surgiu, quando começou o Fã Clube Revolution? E como surgiu? Olha, o Fã Clube Revolution começou em 79, eu não sei te precisar o mês, o dia, mas eu fiz parte de um outro fã-clube aqui em São Paulo. Foi assim, uma revista Manchete publicou 3 semanas umas matérias sobre os Beatles, né? Aí eu comprei as 3 semanas e tal. Na 4ª semana eu comprei a revista e tinha um agradecimento lá de um cara, eu não lembro o nome dele agora, do Rio Grande do Norte. Quero agradecer em nome do fã-clube tal, assim, assim, assim. Aí eu fui pedir para a Manchete o endereço do cara, eles me deram, eu escrevi para ele. E ele falou, não, o fã-clube é em São Paulo. Aí eu fui procurar a pessoa que dirigia o fã-clube, que por sinal morava perto de mim, e ele falou assim,
não, eu estou parado por problemas financeiros, o fã-clube só dá prejuízo e eu não consegui levar para frente, não sei o que e tal. Aí eu fiz uma proposta de revitalizar o fã-clube dele. Então, eu criei um negócio chamado Carta Informativa, que era uma folha frente e verso com notícias, fotos, tudo em xerox, né? Notícia, foto, não sei o que e tal. Então era 100 associados, a gente tirava 100 cópias, frente e verso, punha no correio e tal. Quer dizer, a gente não recebia por isso, porque ele já tinha recebido a mensalidade, a anuidade, não sei, não lembro agora, que deveria, teoricamente, cobrir isso daí. Mas ele não tinha mais dinheiro, então eu acabei ajudando, fazendo isso, e a coisa começou a ficar pesada para mim. Aí eu tive a ideia de fazer uma reunião dos fãs, e foi muito legal, foi muito bacana, mas eu fiz no salão de festas do prédio onde eu morava. Nós fizemos uma camiseta, foram 100 camisetas, as pessoas compravam a camiseta e tinha que vestida com ela para poder entrar, era o ingresso, era a camiseta. E aí eu peguei o salão de festas do prédio, solicitei, eles liberaram e tal, e foi tudo bem, foi tudo normal, não teve briga, não teve nada. Eu passava filme em Super 8, aí nós pusemos umas mesas, eu coloquei livro, revista que eu tinha, não sei o que e tal, com aquele medo de alguém levar embora e tal, né? Mas graças a Deus ninguém roubou nada. E aí a gente passava, naquela época, eu tinha o Washington DC em Super 8 e a gente alugava da Fotótica. A Fotótica alugava, ninguém sabia que eles tinham isso lá. Eu descobri porque eu alugava filme, a gente assistia filme em casa em Super 8. Então eu alugava filme. Eu olhei lá e falei, o que é esse Washington DC aqui? É um filme, ninguém aluga isso e tal, só que deixa eu ver. Aí fui ver o show dos Beatles. Eu falei, pô, meu, eu quero, né? Aí eu aluguei, aí o pessoal começou a descobrir. Então eu alugava, assistia e devolvia. Pegava a sexta, devolvia a segunda. Aí quando eu fui na outra semana, o filme tinha sido alugado. Fui na outra, tinha sido alugado. Aí eu fiquei meio assim, né? Quando eu consegui pegar, tava faltando pedaços do filme. O pessoal alugava, tirava uma música inteira e emendava e devolvia assim. E os caras da Fotótica não estavam nem a eles, não tinham a menor ideia do conteúdo daquilo, entendeu? E aí eu consegui o Shea Stadium, a cores. Nunca ninguém tinha visto isso aqui no Brasil. Tinham visto pedacinhos em matérias de jornal só, né? Mas o filme inteiro com as músicas completas e tal, ninguém nunca tinha visto. E eu consegui o Magical Mystery Tour colorido também, que era inédito aqui, isso em 79, começo de 80. Desculpa, 78 para 79. E aí, depois dessa reunião, deu uma grana legal, cobriu os prejuízos e tal. Nós resolvemos fazer uma outra reunião, só que essa outra reunião nós fizemos num salão maior, num clube, começou 10 da manhã e foi acabar tipo 2 da manhã do dia seguinte. Botamos conjunto para tocar. Nossa, foi gente para fazer palestra e tal. No girar do dia, nós contabilizamos 15 mil pessoas. E aí deu uma grana legal, né? E aí eu só estava ajudando o outro fã-clube. Aí o presidente do fã-clube falou assim para mim, bom, agora eu não preciso mais de você, você está expulso do meu fã-clube. Mentalidade, né? Aí eu falei, tá bom, e aí eu fiquei desiludido, né? Mas essas cartas informativas, eu mandava uma parte e ele mandava outra parte. Aí eu fui descobrir que ele não estava mandando a parte dele, mas eu estava mandando a minha. E aí eu fiz uma dizendo, pessoal, olha, eu fui saído, né? Não tô mais e tal, e eu vou parar com isso de fã-clube, não quero mais e tal. Aí um monte de gente mandou para mim, pô, continua você, faz um outro, não sei o quê. E até que eu recebi uma carta de uma menina lá do Ceará, ela chama Eugênia Ramírez, ela mora em São Paulo hoje em dia, mas eu não tenho contato dela. Ela mandou uma carta assim, tipo 10 páginas escrita assim. Não, porque você levantou, você fez uma verdadeira revolução dos Beatles no Brasil, não sei o quê, mas nossa, levou meu ego lá para cima, né? Daí ela botou no fim, por que você não abre um fã-clube chamado Revolution? Né? Tenho certeza que todo mundo vai te apoiar, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, pô, sabe,
Eu tentei relutar, mas não deu certo. Essa carta realmente levou meu ego lá para cima. Eu falei, legal, eu vou tentar isso. Só que eu não vou cometer o mesmo erro de antes. O que eu vou fazer? Eu marquei uma viagem para os Estados Unidos. Eu já tinha contato com vários fã-clubes americanos. E eu fui para lá aprender com eles como fazia para o fã-clube sobreviver. Então eu fiquei na casa de um, na casa de outro. Eu fui para Nova York, fui para Cleveland, fui para Chicago, fui para Los Angeles. Conversei com todo mundo me explicou e tal. Cada um tinha um jeito de trabalhar diferente. Eu fiz uma peneirada e criei o meu jeito de ser. E aí eu trouxe de lá material, aqueles LPs piratas, que aqui no Brasil quase ninguém tinha, ninguém conhecia e ninguém nunca tinha visto. Eu trouxe de monte daquilo, eu trouxe quase 500 LPs na mala, pra você ter uma ideia. E aí eu abri uma loja, o fã-clube com o nome Revolution, a loja com o nome Revolution ali na Faria Lima, no Shopping Vitrine, e avisei todo mundo, ó, tô indo para os Estados Unidos, chego tal dia e vou trazer novidades, né? Meu, eu cheguei com um estoque que eu falei, vai ficar um mês isso aí, né? E nada, numa tarde acabou tudo que eu trouxe. Bonequinho, disco, camiseta, lá sei, o chaveiro, bottom, tudo que eu trouxe, tudo, acabou. Eu falei assim, pô, compensa voltar, né? Eu tava com dinheiro suficiente para voltar, eu falei, eu vou voltar, muita coisa tá fresca ainda. E aí eu comecei a viajar para Nova York. Fiz contato com os caras que faziam os discos piratas. Então, vamos supor, um disco pirata você pagava no mercado aí 15 a 20 dólares. Eu chegava lá no cara que fazia, eu falava assim, olha, eu quero 50 cópias desse, quanto você me faz? 5 dólares. Só complementando, essas cópias piratas tinham shows, tinham outtakes, Tinha de tudo, tinha show, tinha outtake, tinha gravações da BBC, tudo que você imagina, entrevistas, já estava começando a aparecer essas coisas das sessões do Let It Be, por exemplo, né? Eu tinha muita coisa mesmo. Só que assim, os caras lançavam uma primeira prensagem de 1000 discos. Acabou, não tinha mais. Então era 1000 discos para o mundo inteiro. Você imagina, só o mercado americano absorvia isso com muita facilidade, né? Ele não precisava nem vender para fora. Aí eu chegava lá, ele mostrava o que ele tinha estava para soltar no mercado. Aí eu pegava 50 desse, 100 desse, sabe? E comecei a pegar. E ele começou a me fazer. Aí o que aconteceu? Eu pagava 5 dólares num disco que lá em Nova York era vendido a 20, tá? E quando alguma loja aqui no Brasil tinha, eles vendiam por 60, 70, 80 dólares o disco, era muito caro. E eu comecei a vender os discos por 20 aqui, porque eu estava ganhando 15 dólares, estava ganhando 3 vezes o preço que eu paguei no disco, e para mim estava ótimo. E estava muito abaixo do preço de mercado de alguma loja que eventualmente conseguia esses discos, entendeu? Eu sempre trazia as novidades, então eu avisava, eu chego de Nova York tal dia. Nossa, tinha fila na porta da minha loja, assim. Sabe? Eu chegava lá, eu abria a mala, ia tirando os discos, pondo na prateleira e os caras iam pegando. Sabe? Não dava tempo de ficar na prateleira. Então, eu trouxe muito, mas muito mesmo. Aí, o Museu do Disco já fazia isso, mas eles não tinham os discos com a qualidade desses discos que eu trouxe. Os discos que eles tinham eram aqueles com a capa de papelão e um xerox colado na frente, né? O disco não tinha selo, nada. Então eram discos de qualidade ruim, né? Eu cheguei a comprar vários lá com eles. Esses que eu comprava era foto colorida na capa, com selo, o som assim igual um disco oficial, uma coisa absurdamente boa, sabe? E aí o pessoal, quando começou a ver esses discos com essa qualidade, com esse preço, sabe, eu não vencia, eu ia para Nova York uma vez por semana no mínimo, sabe? E aí eu ia abastecendo a loja, vendendo, acabava e voltava. Eu cheguei aí às vezes tinha semana que eu ia 2, 3 vezes para Nova York. Eu saía daqui à noite, chegava lá de manhã,
ia lá para o centro, para a loja do cara que tinha os discos, escolhia, pegava, punha na mala, voltava para o aeroporto, né, comia alguma coisa e tal, voltava para o aeroporto, pegava o avião à noite e no dia seguinte de manhã eu estava aqui, sabe? Eu nem dormia lá. Eu cheguei a fazer muito disso. Quando o John lançou o Double Fantasy, o pessoal já sabia que ia sair, eu fiz uma lista de pedidos, eu tive mais de 500 cópias do Double Fantasy. Aí, só que era disco oficial. Eu fui lá, eu tinha contato com as lojas também, e eles tinham um estoque, já estava lá na loja, mas eles só podiam vender a partir de tal dia. Não podia vender, não podia pôr na estante antes. E aí, como eu ia trazer para o Brasil, os caras vendiam, eu trazia dentro da mala e tal, aí até eu chegar aqui já estava no dia que saí lá. Então, o Double Fantasy eu pus na prateleira da minha loja no mesmo dia que saiu em Nova York, sabe? Ninguém fazia isso, entendeu? Ninguém. Então, eu tinha, assim, muita exclusividade, né? O John, quando eu encontrei com ele, ele sabia que eu tinha lojinha e tal, aí saiu o compacto do Starting Over, mas eu estava aqui no Brasil. Saiu lá num dia, no dia seguinte eu chego na loja, o disco tinha sido jogado, o compacto debaixo da loja, assim. Eu entro na loja, assim, compacto no chão. Não sei quem foi que trouxe, mas eu sei que foi ele que mandou, porque ele tinha meu endereço. E eu olhei o disco e falei, meu Deus, né? Foi o primeiro cara a ter. Aí eu levei na Jovem Pan, na cidade e na Jovem Pan. Eles gravaram e tinha aquelas paradas do fim do dia, né? Eles tocavam a música durante o dia, o pessoal ia voltando, no fim do dia tinha as 10 mais. E aí naquele dia, nas duas rádios, o Starting Over foi primeiro lugar. E a EMI tem um escritório, meio quarteirão do prédio onde eu ficava. Aí o cara da EMI, esqueci o nome dele agora, ele foi lá na loja, meu, como que você conseguiu? Deixa eu ver esse disco, não sei o que e tal. Aí ele falou, você empresta para mim hoje, eu te devolvo amanhã? Eu falei, empresto. Aí ele levou, a EMI copiou o meu disco, a capa, e lançou aqui no Brasil depois de uma semana, antes da matriz americana ou inglesa chegar para eles, entendeu? Meu, que demais. Aproveitando que você falou sobre seu encontro com o John Lennon, eu queria que você detalhasse seu encontro com os Beatles, né? Como foi o encontro com cada um deles. Eu teve aquele momento bem marcante que você teve com John Lennon e os vários que você teve com Paul McCartney. Eu queria que você contasse todos os encontros que você teve com eles. O primeiro que eu tive contato, na verdade, foi o George Harrison, quando ele veio para o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui no Brasil, que foi em fevereiro de 79. Naquela época ainda, eu tinha loja, mas eu trabalhava como auditor, ali na Faria Lima mesmo. Então, o mesmo prédio que eu trabalhava, o Emerson tinha um escritório, o Emerson Fittipaldi. Eu nunca fui fã de Fórmula 1, né? Nunca fui fã dele, eu sempre encontrava com ele, bom dia, boa tarde, boa noite, mas nunca puxei papo, nada. E aí um dia eu tô na casa da minha mãe, meu irmão comprou uma revista Playboy, aí eu olho e tem uma foto pequenininha assim, uma matéria, uma foto do Emerson do lado do George Harrison, mas não falava nada de nada. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu encontro com o cara todo dia e ele tá com o George Harrison, não sabia, né? Aí eu fui lá atrás dele no escritório, isso foi no domingo, eu não vi a hora de chegar segunda-feira, fiquei desesperado. Chegou a segunda, eu fui lá, né? Fiquei esperando ele entrar, ele não entrava, eu subi no escritório dele. Eu trabalhava com auditoria, eu tinha feito auditoria na Copersucar já, né? Então eu conhecia a secretária dele. Aí eu cheguei lá, chamei ela, falei, o Emerson tá aí? Ela falou assim, não, ele tá na Suíça, ele volta daqui a uma semana só. Falei, não faz isso comigo. Ela falou, sério? Mas o que é? Eu falei, olha, eu tava com a foto, eu falei, eu vi essa foto, eu queria saber se foi casual, se eles são amigos, né? Ela falou, eu também não sei, ele nunca comentou. Mas ele vai ligar aqui, eu vou perguntar, né? Eu falei, mas pergunta e me avisa. Então eu aviso. Não avisou nada, né? Aí ela falou, olha, chega segunda que vem. Eu falei, então marca um horário para mim fazer uma entrevista com ele.
Aí ela marcou quando eu cheguei lá, entrei na coisa, eu falei assim para ele, meu, você é o que do Jorge? Você é amigo dele? Você não perguntei nada dele, entendeu? Acho que ele estava esperando eu falar de Fórmula 1, eu não tinha nem ideia de... Ele falou assim, não, ele gosta de Fórmula 1, ele faz umas corridas, várias corridas, a gente se encontrou várias vezes, eu fui jantar na casa dele, né? E como que é a casa dele? Como que foi? Não sei o que e tal. Aí o Jorge a Olivia tinha acabado de ter o Danny, né? Ele era nenezinho ainda. Aí o Emerson falou assim, não, nós jantamos lá, ele mostrou uma música que ele fez de Fórmula 1, chamada Faster pra gente e tal, e não foi só ele, foram vários pilotos, né? E aí ele deu uma foto dele com a mulher e o filho no colo, não sei o que e tal. Eu falei, onde tá essa foto? Ah, tá na minha casa lá na Suíça. Pô, eu queria ver e tal. Não, próxima vez que eu for para lá, eu trago pra você ver e tal. Eu falei, tá bom. Essa foto depois ficou famosa, né? E aí eu conversei com ele, ele falou assim, não, ele vai vir para cá em fevereiro para assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui em São Paulo. Eu falei, você não faz isso comigo, né? Não, é sério. Eu convidei, ele vai vir. Eu falei, onde ele vai ficar? Olha, eu acho que ele vai ficar na minha casa, mas eu não conversei isso com ele. Mas faz assim, eu te aviso, né? Eu falei, tá bom. Bom, aí passa o tempo, né? Isso foi acho que em junho, julho, quando foi em fevereiro, de repente começa aquele burburinho. O George Harrison tá vindo, ele tá chegando, ele tá não sei o quê. Aí alguém falou, eu não conseguia falar com o Emerson, porque ele corria. Aí eu ligava, hoje ele não vem, não dá para falar com ele lá na pista e tal. Aí eu não lembro quem foi do Jornal da Tarde, algum jornalista me ligou e falou, olha, o Jorge está em São Paulo, ele está no Hilton Hotel. Ah, eu fui louco, feito louco lá, né? Cheguei lá no Hilton e eu passei em casa. Você sozinho? Você sozinho, foi lá pro Hilton. Eu tava sozinho. Eu passei em casa, almocei, eu vi na televisão ele em Interlagos. Né? Mostrou ele em Interlagos sendo entrevistado e tal. Aí eu cheguei, peguei o carro, fui lá, parei na porta do Hilton e já tinha uns amigos meus lá que estavam esperando eu chegar, né? Aí olha a loucura, o carro em fila dupla, na porta do Hilton, ali na Avenida Ipiranga, motor ligado, a chave no contato. Eu abri a porta do carro e falei para os caras assim, o Jorge está em Interlagos. Aí saiu todo mundo correndo para pegar os carros para ir para Interlagos. Aí eu olho aqui assim, à direita, eu vejo o Jorge e o Jack Stewart andando na calçada, indo em direção ao hotel. Assim, numa boa, sem tumulto, sem nada. Meu, eu saí do carro, corri para ele e falei, você é o George Harrison? Não sou, não. É sim, eu sei. Eu sou Vitor Maneco desde 63, se eu não me engano, não sei o que. Ele começou a dar risada, né? E eu fui andando com eles até a entrada do hotel. Aí quando a gente entrou, aí tinha um monte de gente lá, formou um tumulto em volta dele e tal, não sei o quê. E eu fiquei lá conversando com ele, batendo foto, eu tô nas fotos. Eu tava com um gravador cassete que eu gravei o barulho, né? Porque você não ouvia quase nada de ninguém falando nada. E eu fazendo a pergunta, ele olhava e ele começava a responder, alguém fazia outra. Foi o maior tumulto. Aí chegou uma menina, que por sinal era lá do Ceará também, uma tal de Astrid, eu nunca vou esquecer, que ela dizia que ela era fã do Ringo, ela não se importava com os outros. Aí a gente conversando com o Jorge ali e tal, ela veio lá de longe, Jorge, meu amor! Correu assim, agarrou ele e deu um beijo no rosto dele. Ele fez assim, limpou o rosto, deu um empurrão nela assim, virou as costas, saiu e foi pro elevador. Acabou o papo. Eu falei, puta vida, tinha que aparecer. Aí, quando ele entrou no elevador e subiu, eu falei, puta, meu carro. Né? O carro ficou lá o tempo todo. O motor ligado em fila dupla. Ninguém, na Avenida Ipiranga, você acredita nisso? Ninguém tirou o carro do lugar, nada. Daí eu corri, fui lá, peguei o carro, estacionei, né? Para poder me refazer um pouco, né? De ter visto o Jorge. E aí eu comecei a ir todos os dias. Eu sabia que ele saía às 7 da manhã. Eu ia todos os dias lá para ver ele sair. E um dia eu fui para Interlagos. Aí eu cheguei em Interlagos, eu não tinha credencial, não tinha ingresso, não tinha nada. Eu entrei, quando eu vi, eu estava no box do Emerson.
Aí o Emerson entra no boxe com o carro assim, e o Emerson ali, agora não dá, e brum, saía, né? Aí dali a pouco eu tô lá, o Emerson entrou de novo. O Emerson ali, depois, e brum, saía. Eu posso 4, 5 vezes. Aí chegou uma hora que ele parou assim, levantou o capacete e falou assim, o Jorge tá no Hilton, depois da corrida ele vai ficar na minha casa. Baixou o capacete e brum, se mandou. Eu falei, bom, não vou conseguir mais nenhuma informação dele, deixa eu parar de encher o saco dele. Aí eu continuei vendo o Jorge no Hilton, nas entradas e saídas, eu ficava lá de plantão, né? Ele vinha, parava, conversava, porque depois do segundo, terceiro dia, o pessoal já não ia. Ficava poucas pessoas, 2, 3, né? E aí no dia que ele foi para a corrida, parou um Galaxy na porta do Hilton, ele entrou, né? Mas ele não falou com ninguém. Aí nós seguimos o Galaxy dele, o carro que ele estava, pela Rebouça, não sei o que tal, e ele parou. Eu não lembro que hospital que foi, tinha um terreno grande atrás, acho que foi o Sírio-Libanês, não sei. Tinha um terreno grande atrás, que hoje em dia já não deve existir mais, e o carro entrou nesse terreno, né? Aí quando a gente foi entrar, o segurança fechou o portão, aí a gente desceu, foi a pé, né? E lá tinha uma cerca e tinha um helicóptero que veio pegar ele. E a gente queria falar com ele, mas os seguranças não deixaram. Inclusive o Juca Chaves estava lá, eu tenho até uma foto disso, e o Juca, quando viu a gente, ele falou pro segurança, falou, porra, deixa os caras falar com ele, porra, você vê que são fãs, é tudo gente educada, não sei o quê, o segurança não quer nem saber, sabe? Botaram a gente para fora. Eu tenho uma foto dessas, que até esses dias eu pus no Instagram, do Juca lá de short azul, camiseta azul, segurando um cachorro, atrás de uma grade, falando com um cara que eu não sei quem é. E aí o Jorge foi embora, né? Foi para a pista assistir a corrida e tal. Aí eu não tinha telefone em casa, minha mãe tinha, ela morava no prédio do lado do meu. Mas a minha mãe mudou naquela semana. Mas o telefone ficou lá. Naquela época não mudava o número assim, né? Tão fácil. E teve um dia que eu fui lá buscar papel, carta, não sei o que e tal, eu ouvi o telefone tocando. Quando eu fui pegar, ele parou. Não tinha Bina, não tinha como você saber quem tinha ligado, nada. E foi. Aí passou uns dias, o Jorge foi embora e tal. Aí encontrei com o Emerson e ele falou, onde você estava? Eu falei assim, na minha casa, trabalhando e tal. Por quê? Pô, você me deu um número de telefone, eu liguei lá um monte de vezes, ninguém atendeu. E o Jorge estava na minha casa lá no Guarujá, falei de você, ele falou que ia te receber, ia conversar com você, tocar violão, não sei o que, não sei o que. Agora ele já foi embora. Eu falei, não tinha celular na época, né? Então, o Jorge, a primeira vez foi isso. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, o Ringo lançou aquele All Star Band. E uma amiga minha lá de Cleveland, ela tinha um fã-clube chamado If a Little Help from My Friends, ela comprou ingressos para 8 shows diferentes do Ringo, pelos Estados Unidos. Aí ela alugou uma van, e tava ela e mais umas 5, 6 meninas, né? E só eu de homem. E aí nós fomos no primeiro show, acabava o show, a gente entrava na van e ia para o outro lugar, que era tudo longe, né? Era várias horas de viagem. E aí a gente foi, nós assistimos todos os shows. Eu assisti com elas. Daí voltamos para Cleveland, de lá eu peguei o avião, fui para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu fui no escritório do Ringo. Cheguei lá, o empresário dele me atendeu, né? Ele sabia quem eu era. Ele falou, olha, ele vai tocar amanhã em Saratoga Springs, que é a 2 horas de trem daqui. Se você quiser ir, eu te arrumo o credencial ou o ingresso. Eu falei, você que sabe, eu vou. Aí ele me deu as duas coisas, o ingresso e credencial de jornalista. Aí eu fui, né? E ele falou, lá quando acabar o show, você me procura, que eu te levo pro camarim, né? Eu falei, tá bom. Aí eu fui, né? Eu não tinha experiência nenhuma como fotógrafo ainda, né? E eu tava com uma câmera fotográfica com 36 filmes na máquina. E aí tinha 2 corredores, assim, da esquerda e da direita, né? Entre as poltronas, que lá é todo mundo sentado, né? Não é que só selvageria que aqui no Brasil. E aí eu vi que um monte de gente foi de um lado e só eu fui do outro.
e podia fotografar durante as 3 primeiras músicas. Aí eu vi o Ringo foi pro lado de lá e ficava lá brincando com os caras, fazendo pose, não sei o quê, cantando e tal. E só eu desse lado, eu batendo foto de longe, né? Aí chegou uma hora que ele veio perto de mim. Quando ele chegou perto de mim, meu filme já era. Fiquei tão empolgado que já não tinha mais filme. E ele fingiu que chutou minha câmera, brincou comigo. Brasil, não sei o que e tal. E eu lá assim, né? Plá, batendo flash na cara dele, né? Aí, e durante o show ele estava resfriado. Ele estava meio com febre e tal. Tanto que eles foram entrar em Boys. Eu tenho a fita cassete disso. Aí ele começa a Boys, ele entra. Aí ele entrou meio lento, né? Daí quando ele percebeu, ele falou, Speed it up, boys, né? Vamos acelerar. Aí eles aceleraram e entraram no andamento certo, que o Ringo é um reloginho, né? E eu tenho esse áudio. Eu vi que ele não estava legal, ele estava com o nariz meio vermelho e tal. Aí quando acabou, eu fui falar com o cara e ele me levou lá na porta do camarim do Ringo e falou, espera um pouco que ele tá se trocando, né? Tomando um banho, não sei o que tal, que ele não tá legal. Ele não vai te atender como deveria. Vai ser oi, tira uma foto e tchau, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí nós ficamos, eu fiquei lá, e aí tava aquele primeira formação do All Star Band, com Billy Preston, Joe Walsh, Dr. Robert, como que é? Dr. John, o Nils Lofgren, guitarrista daquele cara lá do Born in USA, lá do Bruce Springsteen. Toda a banda estava ali na porta do camarim. Eu fiquei conversando com eles. Só que assim, sem filme na máquina, sem um papel e uma caneta para pedir um autógrafo, quer dizer, ficou na memória. Aí o Ringo saiu, o cara chegou lá, me apresentou, ele me deu a mão, nós ficamos, passei o braço atrás dele assim, e o fotógrafo dele bateu fotos, eu não sei quantas, que eu nunca vi na vida e segundo eu já fiquei sabendo, nunca mais vou ver, porque ninguém lá sabe mais, ninguém lembra, ninguém viu, sabe? Então, eu tirei as fotos, mas eu não tenho. Aí, eu ia muito, como eu te falei, eu ia muito para Nova York. E estava chegando o aniversário do John Lennon. E eu falei, bom, ele vai fazer 40, eu vou ficar lá na porta, eu tenho que ver o cara de perto, pelo menos ver e ouvir ele falar. Aí eu fui, dia 8 de outubro. Quando eu cheguei lá, tinha uma limusine enfiada assim dentro da arcada, né, de ré. Eu fiquei lá, tinha um monte de gente e tal. Aí, depois de um tempo, né, o John saiu, os caras abriram a porta da limusine, a Yoko entrou, e ele entrou atrás dela. Quando ele estava entrando, uma menina que estava atrás de mim gritou assim, Happy Birthday, John. Né? Aí ele saiu e falou assim, Thank you. Aí eu falei, meu Deus, eu vi o John falando perto de mim, menos de 1 metro, já posso morrer, né? Aí ele entrou na limusine e ele passou assim bem do meu lado, fazendo tchau, eu fazendo tchau, ele fez tchau, eu falei, uau, ele fez tchau pra mim, só que e tal, né? Mal sabia eu que vinha pela frente. E eu levei um disco para ele, dos Reis do Iê Iê brasileiro, que é o A Hard Day's Night. A Hard Day's Night em inglês, a capa é azul, o brasileiro é vermelho, o inglês está escrito A Hard Day's Night e o brasileiro Os Reis do Iê Iê. E eu fiz uma dedicatória para ele. John, Happy Birthday, Marco Antônio Malagoli e todos os seus fãs brasileiros. E eu não consegui dar na mão dele. Aí eu tinha muita amizade com o porteiro, que eu tive várias vezes lá na porta do Dakota e tal. Eu fiz amizade com o porteiro, eu falei, eu não consegui, posso deixar com você? Eu não sei se eu vou estar aqui quando ele voltar, você entrega para ele? Ele falou, entrego. Aí nesse dia foi isso que aconteceu. No outro dia era aniversário dele e do Sean. Ele fazendo 40 o Sean 4. E aí eu fui lá, cheguei lá, tem um monte de gente, né? Um monte de gente. E aí a gente ficava na porta e tal. Teve uma hora que a Yoko desceu sozinha, andou um pouco na calçada, todo mundo cercando ela. Até tem uma foto que eu bati. Tinha um cara, acho que da Polônia, uma coisa assim. E o cara era a cara do John Lennon na época do Imagine, igualzinho. Quando eu vi o cara, que eu cheguei lá, que eu vi o cara, só que ele era bem mais novo, né? Eu vi o cara e eu falei assim, bicho, você tá brincando, você não é o John Lennon, né? Ele falou, não, eu me chamo John, mas eu não sou John Lennon.
E ele tava lá porque ele era fã também, né? E aí a Yoko saiu, quando ela saiu, que ela deu com o cara, tem uma foto ela assim com a mão assim no peito, sabe? Olhando assustada para ele. Tanto que quando ela veio, eu encontrei com ela depois, ela autografou essa foto para mim. E aí ela conversou com o cara e tal, não sei o que, entrou, não deu tempo de falar com mais ninguém. Aí o Sean, a gente saiu, os aviões começaram a escrever no céu, Happy Birthday, John e Sean. E a gente correu para a avenida, tem a Avenida 72 com a Central Park, todo mundo correu ali para a Avenida Central Park para poder visualizar melhor. Aí o Sean, lá de cima do teto, gritou, vão lá na porta que tem um presente para vocês, né? Foi todo mundo lá para a porta, né? Quando foi todo mundo lá para a porta, ficamos lá esperando, o João vai sair, né? Só pode, né? Aí saiu um cara também de óculos, né? Cabeludinho e tal, uma cesta daquelas de bolo e umas bexigas autografadas. E levou lá, botou no chão da guarita, né, que é mais alto, falou, o John, a Yoko e o Sean mandaram para vocês. Aí todo mundo correu no bolo, na bexiga, na cesta e tal, e eu fui no cara. Eu peguei ele pelo braço e falei, quem é você, né? Ele falou assim, eu sou o secretário do John, Fred Seymour. Eu falei, eu sou o Marco Antônio, eu sou lá do Brasil. Ele falou, foi você? Entra aqui. Ele falou, entra aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou lá para cima. Daí ele entramos atrás do portão assim, né? O porteiro deu uma encostada. Ele falou, o John tá curioso, querendo saber o que significa o título do disco. Aí eu expliquei. Ele falou, inclusive você conseguiu uma coisa que a Yoko tá te xingando pra caramba, porque ele pegou o disco, ele achou que era alguma gravação, eles cantando em português, alguma banda cantando em português, só que ele pôs o disco na vitrola, quis saber como que era o som, ele já ouviu 3 vezes o disco, a Yoko, ele não tinha ouvido o disco desde que ele voltou para Nova York, ele não ouvia Beatles. A Yoko tá te xingando por todos os lados, né? Eu falei, tem como eu subir? Ele falou assim, não tem, porque é uma festa particular, privada, tal, mas eu vou falar com ele, se ele autorizar eu venho te buscar. Só que não aconteceu mais nada, né? Ele falou assim, inclusive ele sabe quem você é. Eu falei, tá bom. Aí no outro dia, no dia 10, eu tava passando pelo Dakota, fui no hospital buscar uns remédios para a mãe de um amigo meu, que não existia aqui no Brasil. Eu tinha que estar lá às 5 horas da manhã, lá no fim do mundo. Aí eu tava voltando, quando eu tava passando de táxi, eu vi a limusine parada em fila dupla. Eu falei pro táxi, para aí. Ele parou, eu desci, fui lá, fiquei na porta. Tinha umas 5, 6 pessoas. Aí a limusine parada em fila dupla com o motor ligado. Eu falei, ele vai sair, né? Rapidinho. Fiquei umas 2 horas lá, o cara com o motor ligado da limusine e nada do John sair. Aí veio um amigo meu brasileiro e eu tava no apartamento de um outro na rua 71. De lá dava para ver o Dakota. Aí eu falei pro cara, olha, fala pro Osni pegar minha câmera e trazer para cá para tirar umas fotos. Tá bom, não sei o que, né? E esse meu amigo Osni morava lá há vários anos e ele nunca tinha visto John Lennon na vida, né? Aí ele veio. E aí eu tava assim, conversando com uma menina de costas. Aí ela fez assim, ela ficou com a boca aberta, apontou assim. Falei, o que foi? Ela falou, John. Quando ela falou John, eu olhei assim, ele estava aqui atrás de mim, né? Eu virei e falei, oi, John, eu sou o Marco Antônio do Revolution do Brasil. Ele, muito prazer. Ele me deu a mão. A hora que ele me deu a mão, eu falei, meu, que coisa, né? É surreal. Aí virei para ele e falei assim, por que você nunca foi para o Brasil, né? Ele falou, porque nunca me convidaram. Eu falei, então, esteja convidado a partir de agora, né? E aí eu comecei a fazer pergunta para ele, ele parou e ficou conversando comigo. Eu peguei a minha agenda, dei, abri no dia a agenda no calendário, no dia do meu aniversário, que é 28 de outubro. Ele falou, não, mas aqui hoje é dia 10, não é 28. Eu falei, não, mas dia 28 é meu aniversário, eu quero que você assine aí, porque vai ser o meu presente de aniversário de você. Aí ele assinou, e aí a gente continuou conversando e tal. Eu não sei te dizer o tempo certo, mas a gente falou bastante. Eu estou escrevendo um livro, estou pondo tudo isso no livro, só que cada vez que eu vou reler, eu lembro de mais alguma coisa, entendeu? Então, a minha editora já falou, chega,
não acrescenta mais nada. Se depois que sair o livro você lembrar de alguma coisa, você escreve um segundo volume, um terceiro volume, mas para nesse aí, para aí. E aí a gente ficou conversando. E eu tinha comentado com ele, ele perguntou para mim qual música dos Beatles que eu mais gostava. Eu falei, todas, não tem uma, né? Ele falou, não, mas tem que ter uma, você precisa me falar uma música dos Beatles que você mais gosta. Aí eu falei, bom, a primeira que eu ouvi foi She Loves, eu falei, She Loves, né? Por quê? Ele falou, não, por nada. E parou aí o assunto, né? Aí eu comentei com ele que eu estava voltando para o Brasil, né? Aquela noite, ele se despediu, aí ele estava indo pro carro, assim, quando eu estava indo, ele parou, olhou para mim assim, deixa, vai, e entrou no carro. Eu falei, o que será que aconteceu, né? Aí eu perguntei pro secretário dele, né? Ele falou assim, não, ele estava conversando com você, ele gostou da conversa, ele viu que você entende bastante, e ele ia te convidar para ir pro estúdio com ele para assistir as gravações do disco. Mas aí ele lembrou que você falou que você ia voltar pro Brasil, e ele não quis te atrasar no teu voo, não sei o que e tal, e ele desistiu de te chamar. Eu falei, puta, se eu tivesse chamado, eu nunca mais voltava pro Brasil, eu ficava aqui o resto da vida, né? Pois é. E aí passou uma semana, 10 dias, 15 dias no máximo, eu não lembro precisamente a data, veio pelo correio um pacote lá do Dakota, no meu nome, e aí quando eu abri, tinha o disco de ouro da música She Loves You. Os Beatles ganharam pela Parlophone da Dinamarca. E tinha um bilhete do Fred Seaman, que infelizmente eu perdi, não vou entrar em detalhes, mas eu perdi, dizendo assim, Marco, o John pediu para te mandar esse disco porque ele acha que vai estar melhor nas suas mãos do que na dele. E aí eu tenho esse disco guardado até hoje. Foi uma das coisas assim... Eu colocaria em um cofre. Aí depois disso, 87, 88, o Jorge lançou o Cloud9. Aí na época a gravadora Warner, né? Naquela época era Warner, eles me chamaram e falaram assim, olha, a gente quer fazer uma promoção para divulgar o disco e tal. Você tem alguma ideia legal para a gente fazer, né? Não sei o que. Foi uma reunião, né? Que a gente não tem uma ideia boa, né? Eu falei, tenho. Falei, faz um concurso, quem ganhar o concurso passa uma tarde com o George Harrison. Falei, mas é assim, vai ser eu e quem ganhar, tá bom? Não, tá bom, vamos fazer assim, então. Nós vamos falar com ele, se ele topar, a gente faz. Tá legal. Aí, de repente, passou o tempo, ninguém falou mais nada comigo. Aí eu ouço, assim, a Jovem Pan fazendo um concurso para encontrar com o George Harrison. Só que o concurso era quem estava patrocinando era uma confecção chamada Cochicho. Acho que hoje eu posso falar, porque já faz tempo que passou. Então, você ligava para a Jovem Pan, deixava teu número lá, e eles ligavam de volta para você, e você tinha que atender e falar Cochicho. Quer dizer, qual é a vantagem, qual é a promoção do disco Cloud9 em cima do George Harrison? E eles ligavam e o pessoal atendia, alô, não sei o que e tal. Então, até que alguém ganhou. Esse cara que ganhou, né? Na verdade, ele era um travesti. E ele nem sabia quem era o George Harrison. Ele ouvia a Jovem Pan e ele queria ir para a Inglaterra para ser travesti lá na Inglaterra. Ele queria sair do Brasil. Então ele não tinha o menor interesse de encontrar não tinha ideia. Ou seja, ele tirou o lugar de um fã, né? Ele só queria a passagem para poder... Ele queria a passagem para ir para lá e viver a vida dele lá. Aí, só que era Los Angeles, não era Londres. E aí a Warner tinha que mandar alguém para lá. E eles me excluíram da história. Eles tinham que mandar alguém para lá para encontrar com o Jorge. Aí o que eles fizeram? Ligaram para mim. O Marco, você quer ir lá encontrar com o Jorge? Eu falei, lógico, a ideia era essa, era eu e mais alguém. Não, tudo bem e tal. Só que eles me ligaram assim, no dia praticamente, né? Só que agora não dá tempo da gente emitir passagem. Eu falei, não, eu tenho passagem, tudo bem, eu tenho já passagem
Eu tinha um livrinho, tipo um talão de cheque da Varig, eu assinava e embarcava, sabe? Naquela época existia isso, hoje não tem mais. Aí eu peguei e falei, não, eu vou e tal. Ah, vai e tal, depois a gente te reembolsa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Cheguei lá em Los Angeles, minha mala sumiu. Aí até eu achar minha mala, passou um tempo. Aí eu saí lá fora, não tinha ninguém me esperando, porque eu escolhi um carro para me pegar, para me levar para o hotel e depois ir encontrar com o Jorge. Não tinha ninguém. Aí eu liguei para o Warner de lá e eles falaram assim, não, tem um carro aí, tá estacionado, você demorou muito para sair, mas o cara tá estacionado em algum lugar. É uma limusine, a placa dela é Music 1. Falei, tá bom. Aí eu procurei, passei umas 10 vezes por uma limusine e eu falei, não deve ser essa, né? E aí o motorista botou uma placa no vidro com meu nome e a placa caiu. Então eu não podia saber que era eu, né? Daí eu falei, bom, só tem essa limusine, só pode ser essa, né? Aí eu fui lá, chamei o motorista e falei, escuta, você tá esperando o cara assim? Sou eu. Ah, tá bom e tal. Aí ele me levou pro hotel, né? Aí, olha só, eu chego no hotel, eu fui me cadastrar lá, né? Me fazer o check-in. Aí o BB King estava se fazendo check-in. E ele tinha feito show aqui no Brasil uns dias antes, que eu tinha, por coincidência, ido assistir. Aí eu vi ele lá e falei, ô BB King, tudo bem? Você estava em São Paulo, né? É, eu sou de lá. Eu fui assistir teu show, maravilhoso, não sei o que e tal. Ah, é, que legal e tal. O que você está fazendo aqui? Ah, eu vim porque eu vou encontrar com o George Harrison. Ele falou, Jorge dos Beatles? Eu falei, pô, manda um abraço para ele. Eu falei, mando sim, né? E daí ele subiu, eu subi e tal, né? Aí passou um tempo, eu fiquei no quarto, tocou o telefone, né? Veio um cara me buscar, que era o vice-presidente da Warner. Aí ele me pegou, me levou lá até a casa que o Jorge estava, que era uma mansão da Warner, que era ocupada a maior parte do tempo pela Annie Lennox, né? E ela tem um estúdio de gravação no fundo, né? Para demos, segundo eles, né? Muito melhor do que qualquer estúdio de gravação que existe aqui no Brasil, para você ter uma ideia. Aí ele apertou o botão lá, não sei o que, o Jorge respondeu, abriu o portão, nós entramos. Aí chegou lá, o Jorge apareceu assim na sacada, lá enxugando o cabelo, assim, e falou, a porta tá aberta, é só empurrar. Daí nós entramos, né? Nós entramos, eu tinha visto na vida uma guitarra Gretsch de perto, que era do Marcos Rampazzo, que era meu amigo falecido, infelizmente. É o maior guitarrista de Beatles que eu vi na minha vida. E quando eu vi a guitarra dele, ele me deixou pegar, ele falou assim, bom, tira o cinto, tira o anel, não sei o que, tira a aliança, tal, ele me deu a guitarra, eu peguei, fiz prum, ele tirou, falou assim, tá bom, foi lá, pegou um paninho, limpou a guitarra, assim, foram alguns segundos que eu segurei uma guitarra Gretsch, né? Eu chego lá assim, eu entro, tem um monte de Gretsch espalhada no chão, assim, no chão, tudo modelos diferentes e tal. Eu olhei e falei, que absurdo, se o Rampazzo estivesse aqui, ele tinha um ataque do coração, dessas Gretsch no chão, assim, né? Mas eu não tinha ideia do que estava acontecendo ali, né? E aí o Jorge chegou, né? Ele desceu lá e tal, ele olhou para mim e falou assim, mas eu te conheço, não conheço? Eu falei, conhece, você esteve lá em São Paulo, a gente conversou. Ah, é mesmo e tal. Ele falou assim, mas você é do fã-clube? Eu falei, sou. E como que você ganhou o sorteio? Eu falei assim, não, é que eu fiz a ideia, era eu e mais alguém, a pessoa que vinha ficou doente e não pôde vir, né? Foi a desculpa que eu dei. Então tudo bem, vai. Aí ele me recebeu, sentamos lá, ficamos conversando, ele autografou um monte de capa de disco que eu levei. Aí eu levei uma fita cassete do Marcos Rampazzo, tocando os slides dele, mais difíceis e tal, mas ele gravou na casa dele, né? Aí eu expliquei para ele, essa fita é assim, 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 deixa eu ouvir. Aí tem um gravadorzinho lá, ele pôs em cima da lareira lá a fita, sentou, nós ficamos lá e ele ficou ouvindo, né? Ele pegou uma guitarra, pôs no colo e nós ficamos ouvindo. Aí ele falou assim, poxa, que legal, mas isso aí não é nenhum disco pirata meu? Eu falei, não, é o cara na casa dele mesmo, tocando, ele que... porque algumas ele gravou um contrabaixo junto, gravou a guitarra na
na Leslie, sabe? O Jorge usava muito Leslie, né? Fez os solos assim. Ele só gravou pedaços, só as partes dos solos, né? Ele falou, não, mas não pode ser. Isso é algum disco pirata meu. Eu falei, não, não é, não. É o cara. Aí custou, ele ouviu e falou, realmente. Aí ele falou para mim assim, né? Nossa, o Marcos toca muito bem. Eu falei, você tem que ver. Eu falei, depois você fala. Porque a hora que eu cheguei, eu falei, eu posso gravar? Ele falou, não, vamos conversar como amigos. Depois, antes de ir embora, você guarda umas perguntas, você faz, você liga o gravador e eu respondo, tá bom? Eu falei, tá bom. Só que, eu não aguentei, fui perguntando, né? E ele respondendo. E aí teve uma hora que entrou Isn't It a Pity, não sei se você conhece, e ele foi tocar junto, aí ele falou assim, pô, eu não lembro, faz tanto tempo que eu não toco essa música que eu não lembro o tom. Eu falei, aí sol, né? Aí ele foi tocar e falou, é mesmo, você toca? Eu falei, mais ou menos. Pega uma guitarra aí, toca comigo. Eu falei, você é louco, eu vou tocar junto de você. Perdi a maior chance da minha vida, né? Mas eu não aguentava, bicho. Eu tava assim, olhando para ele e babando, né? E aí ele foi e tal, contou algumas histórias, né? Da época dos Beatles, porque falaram para mim assim, não fala nada sobre John Lennon, né? E nem sobre os Beatles. Se ele falar, tudo bem, mas você não faz nenhuma pergunta sobre isso. Eu falei, tá bom. Aí ele mesmo começou a falar, contar a história dos Beatles e tal, né? Aí a gente tava conversando, tocou o telefone. Ele falou, você se importa de atender? Eu falei, não, né? Aí ele atendeu, ele, oi, Ravi, tudo bem, né? Era o Ravi Shankar. Aí ele falou assim, não, eu tô com um amigo meu aqui, o Marco Antônio, lá de São Paulo, do Brasil, nós estamos conversando, né? Eu falei, meu Deus, eu sou amigo dele, né? Aí ele pegou, tampou o telefone e falou assim, Marco, o Ravi mandou um abraço para você. Eu falei, manda outro para ele, como se eu e o Ravi Shankar fôssemos velhos conhecidos, sabe? Foi muito engraçado. Aí ele conversou um pouco, tá? Ele falou, eu vou desligar que eu vou atender ele e depois a gente conversa. E aí eu perguntei para ele, por que esse monte de guitarra, né? Ele falou, nós estamos fazendo umas gravações aqui, né? Eu falei, nós quem, né? Ele falou, eu ainda não posso te falar, porque aqui no fundo tem um estúdio e tal. Eu falei assim, legal. Posso conhecer? Pode, vamos lá. Daí ele me levou no estúdio e soltou. Ele falou, só que é demo, tá? Não tem nada fechado, nenhuma gravação finalizada, é tudo demo. Aí ele soltou, né? Ele soltou Handle With Care, um demo de Handle With Care. Aí eu fiquei ouvindo, fiquei assim maravilhado, né? Falei, nossa, quem é? Eu falei, é você. Eu falei, Roy Orbison, dá para conhecer a voz, né? Bob Dylan, dá para conhecer a voz. E os outros dois eu não conhecia, que era o Tom Petty, que tem a voz parecida com o Dylan, né? E o Jeff Lynne, eu não podia imaginar. Aí eu falei, nossa, que fantástico. Eu falei, isso aí vai ser o primeiro lugar das paradas, facinho. Ele falou, você acha? Eu falei, não, tenho certeza, não acho, né? E ele mostrou várias músicas do disco, sabe? E aí, depois de um tempo, apareceu o cara da Warner lá, veio me buscar, e aí a gente se despediu e ele me deixou de volta no hotel, né? Aí eu cheguei no hotel, fui deixar as coisas no quarto, tomei um banho, desci para jantar, né? Aí eu desci para jantar, eu entrei no restaurante assim, aí o B.B. King estava sentado lá jantando. Aí ele olhou e falou assim, ô Marco, e aí, como foi, né? Seu encontro com o Jorge foi legal? Eu falei, nossa, foi maravilhoso e tal. Aí eu estava em pé, ele sentado e a gente conversando, eu contando para ele, né? Aí ele falou, você está sozinho? Eu tô. Senta aí então, janta aqui comigo. Eu falei, lógico, né? Sentei lá, jantei, ficamos conversando, depois ele me deu uma palheta e autografou um guardanapo, né? E aí eu contei as histórias, eu falei, o Jorge mandou outro abraço para você, obrigado e tal. Você lembrou, né? Eu falei, lembrei, lógico. E aí foi isso. Aí, em 89, o Paul anunciou o começo da turnê dele, que depois vinha para o Brasil. Ele ia abrir com 2 shows no Madison Square Garden. Aí eu fui, eu não aguentei, eu falei, não, eu preciso assistir o primeiro e o segundo show dele dessa turnê, não tem jeito. Aí eu fui. Aí eu assisti, eu cheguei lá, eu tinha os ingressos e tal, entrei, assisti o primeiro dia, né? Chorei pra caramba, eu chorei que nem uma criança, eu ficava grudado assim na cadeira, ele tocava assim, eu falava, agora ele vai tocar um rock, eu não vou chorar. Ele entrava
Hi, hi, hi. Os caras do meu lado, tudo assustado, olhando para mim, assim. Você tá bem? Não, não, tô bem, deixa eu chorar, porque é pior. Aí meu filho, naquela época, ele era pequenininho, e tinha aquela versão do Rei Jude, do Kiko Zambianchi, né? E ele adorava, né? Ele conhecia com os Beatles, mas ele não entendia, então ele entendia português e ele adorava. Quando o Paul entrou no Rei Jude, eu olhava pro palco e eu via meu filho dançando em cima do piano dele, sabe? Ele tinha 4 anos, eu via meu filho em cima do piano do Paul dançando. Aí que eu chorei mesmo, né? Chorei muito. Aí, assim, acabou o show e eu fiquei grudado na cadeira, né? Chorando. E aí o pessoal levantou, foi embora e tal, e eu lá, sentado, chorando. Para mim, o Paul ainda estava no palco tocando e cantando. Eu via ele lá. Mas não tinha mais nada, já tinha acabado. Todo mundo levantou. Aí veio a segurança lá. O senhor está passando bem? Tô, por quê? O show já acabou. Nada, o Paul tá lá. Não, o Paul já foi embora. Não, não sei o quê. Daí eu parei assim e falei, não, realmente, não tem nada, deixa eu ir embora. Aí eu fui embora. Aí no dia seguinte, eu encontrei com aquele cara, Steven, alguma coisa, que eu tinha conhecido ele no camarim do Ringo. E ele falou assim para mim, ó, depois do show vai ter um coquetel, entra pelo portão, não lembro agora, 3 ou 4, você entra lá e qualquer coisa você manda me chamar, que eu te ponho para dentro do coquetel. Eu falei, tá bom. Aí ele falou o coquetel, não sabia que esse coquetel ia estar o Paul e a Linda, né? Aí acabou o show, eu corri lá para esse portão e tal. Cheguei lá e falei, olha, o Steve falou para mim vir. Ele deixou avisado, pode entrar. Eu entrei, e aí entrei na sala, assim, todo mundo lá conversando, bebendo, eu olho assim, lá no canto, Paul e a Linda. Aquela multidão, assim, sabe, para chegar neles, né? E aí eu fui em direção a eles, né? Fui. Quando eu cheguei perto, os dois sumiram. Não sei onde eles foram, o que eles fizeram, se tinha alguma saída secreta, eles sumiram. Aí eu não consegui falar, mas eu vi assim, bem de perto, né? Isso foi em 89. Aí em 90 ele veio para o Rio de Janeiro, né? Quando ele veio para o Rio de Janeiro, o pessoal da equipe dele lá da MPL entrou em contato comigo, né? Ó, o Paul tá indo, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei sabendo antes de todo mundo. E a gente está combinando aqui de você encontrar com ele no camarim. Falei, maravilha. Né? Ele quer te receber, que ele já ouviu falar muito de você, não sei o que e tal. E aí eu tinha um amigo, faleceu infelizmente, o Carlos Assali, ele trabalhava na Dolphin, né, instrumentos musicais, e eu combinei com ele, ele fez um baixo Dolphin para canhoto, especial para o Paul McCartney. E aí eu estava já no Rio e ele não acabava o baixo. Ele mandou o baixo lá para o Rio, eu fui buscar no aeroporto, levei para o show, né? Aí eu fui para a coletiva, chegou na coletiva, a minha ideia era entregar durante a coletiva, mas aí o pessoal que estava filmando lá daquela TV não deixou. Não, você não vai entregar nada, não sei o que e tal, né? Me proibiram. E aí durante a coletiva eu tinha uma intérprete com ele, que você tinha que fazer assim, a pergunta em português, ela fazia em inglês para ele respondia e ela respondia, passava em português para todo mundo, né? Aí teve um cara que perguntou para ele qual era a diferença ele achava entre Beatles e Wings. E a menina não sabia o que era Wings. Olha só. Aí ela virou para ele e falou assim, olha, ele perguntou a diferença entre Beatles e eu não entendi a outra coisa que ele falou. Aí o povo falou assim, Wings para ela. Wings, ele falou, você não sabe o que é Wings? Ela ficou assustada, né? Aí ele falou assim, pode fazer direto para mim que eu respondo, não precisa fazer para ela. Aí o pessoal começou a fazer, alguns em português mesmo, alguns em inglês, e eu fiz em inglês para ele, né? E ele entendeu, respondeu, nem lembro agora que eu perguntei. Mas ele tirou ela assim, e ele respondia direitinho, sabe? O pessoal fazia em português, ele ficava olhando e tal, sim, tá. Sabe? Ele pegava... ele tem uma capacidade fantástica, né? Ele estudou espanhol, então ele consegue, né, pegar similaridade, né? Tanto que você vê o show em Recife, né? Todo show que ele fazia, ele falava, o pessoal falava assim, fala, lá sei eu, os cariocas, os alagoanos, né? Sei o quê. E lá em Recife
ninguém avisou para ele que era recifiense, né? E chegou na hora e ele falou assim, alô, como que é? Alô, recifianos, né? Nossa, o estado inteiro veio abaixo dando risada, mas ele pegou, sabe? Quer dizer, ele pegou similaridade, né? Bom, aí acabou a entrevista e eu não consegui entregar o baixo para ele. Eu estava com os discos que eu ia pedir para ele autografar, e aí chegou uma menina lá, a secretária dele, e falou assim, não sai, fica aqui que eu já venho te buscar. Eu falei, tá bom, né? Aí eu fiquei lá esperando, ela veio, me levou lá pro camarim dele, né? Eu entrei, dei o baixo para ele, tem umas fotos dele segurando o baixo, eu junto com ele, e aí dei os discos, ele autografou tudo. Aí nós ficamos conversando, lá sei eu, 10, 15 minutos. Nessas horas você não... O tempo não existe, entendeu? Você não tem... medir o tempo. Você perde a noção. E aí, quando eu estava indo embora, eu falei para ele assim, pô, eu tenho uma filha, a Janaína, de 6 anos, que ela canta como que é? Yesterday. E o meu filho chama João Paulo, por causa de você e do John. Né? Ele falou, que legal e tal. Mas eles estão em São Paulo? Eu falei, não, eles estão aqui no Rio. Você pode trazer eles para eu conhecer amanhã? Eu falei, lógico que posso, né? Eu só tinha credencial para entrar um dia no camarim, né? Aí ele falou para a secretária dele, falou, leva ele lá fora e combina com ele como que vocês vão fazer amanhã o horário, credencial, não sei o que, não sei o que. Ela foi comigo, ela falou, tal hora, te encontro 4 horas, eu te encontro aqui no portão, você vem com a tua esposa, com teus filhos, porque são pequenos, né? E aí eu coloco vocês para dentro. Falei, tá bom. Aí fui embora, fui assistir o show, não sei o quê, né? Chorei pra caramba, né? Foi fantástico. A minha esposa, ela entrou como fotógrafa e ela não era assim, fã alucinada dos Beatles. Ela gostava, mas como qualquer outra pessoa. Ela não conseguiu, com 3 máquinas fotográficas, com 36 filmes em cada máquina, ela conseguiu tirar uma foto boa. O resto saiu tudo tremida e fora de foco. Imagina, e ela chegou perto deles, assim, sabe? Ela chegou perto. Aí, nesse outro dia, eu fui com ela e com as crianças, nós entramos, né, e foi maravilhoso, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Quando a gente entrou, ele virou assim e falou assim, é ela? Eu falei, é. Aí ele veio lá assim perto da gente, aí ele fez assim, yesterday, larararararara. Eu falei, meu Deus, o Paul, 2 passos de distância, cantando Yesterday pra gente, né? Eu fiquei assim, babando, eu já tava babando, né? Aí ele veio assim, se ajoelhou, pegou ela de um lado e ele do outro, e começou a beijar, e beija um, beija outro, beija outro. E eu de pé aqui, olhando, ou beijando meus filhos, ajoelhado no chão. Eu falei, eu morri e ninguém me avisou, só pode ser isso, né? Eu tô sonhando. Aí ele começou a conversar com eles e eles não entendiam nada, os dois estavam assustados, né? Eles viam ele assim na televisão, né? Eles não sabiam nem, não tinham ideia do que estava acontecendo. E aí ele fala assim, do que eles gostam, né? Eu falei assim, eles gostam do You All Stand Together, né? Ele falou, é? Aí ele começou assim, pom, 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 e eu de pé fiz assim, paia. Ele olhou para mim e falou assim, deixa que eu canto. Eu falei, tá bom, não tá mais aqui, né? E ele foi muito legal, ele abraçou, beijou eles, nossa, foi muito bacana. Tiramos a foto, né? Todo mundo junto. E aí chegou um cara lá e falou, olha, as crianças não podem entrar no show, não tem alvará, eles vão ter que ir embora. Mas falou assim, em português, ele olhou para mim e falou assim, não, eles vão ficar. Se eles não ficarem, eu não faço show, ele falou. Falou assim mesmo. Ele falou para a secretária dele, falou assim, olha, pega eles e leva lá perto do palco, a hora que eu entrar no palco, eu quero ver eles lá. Se eles não estiverem lá, eu não vou fazer o show. Fiquei assim, falei, nossa, maravilha, né? Aí ela levou a gente lá perto do palco, botou umas cadeiras, né, que o João Paulo era de cola ainda, né? A Janaína também acabou dormindo. E quando ele entrou assim, ele olhou, viu a gente, fez assim, legal, foi lá e fez o show. E durante o show ele ficava olhando, sabe? Toda hora ele dava uma olhada pra gente, né? Aí teve muitas coisas que aconteceu. Uma delas, quando ele entrou no Can't Buy Me Love,
A Janaína estava no meu colo dormindo. Aí quando ele fez na guitarra, meu, juro pra você, saiu um raio dele assim, atravessou assim, onde estava, veio e explodiu no meu peito. Foi... Eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar muito, mas muito mesmo, né? Aí ele entrou, Canbamilo. Aí a Janaína acordou, né, comigo chorando. Ela olhava assim e falava assim, você está chorando, pai? Eu não conseguia falar, né? Ela soluçava. Ela olhou assim, o tio tá cantando, que bonito, né? Pode continuar chorando. E voltou a dormir. Meu, foi muito engraçado. Essas coisas, eu nunca vou esquecer. Ninguém tira da gente, sabe? Então foi muito, muito legal. Eles foram muito bacanas. Depois disso, ele veio para São Paulo, em 93. E o assessor dele, né, mandou um recado para mim. Falou, Marcos, leva as crianças no camarim, que o povo quer ver como eles estão 3 anos depois, como eles cresceram e tal. Falei, tá bom. Aí teve um rolo muito grande, eu não vou nem contar tudo aqui agora, que no final eu acabei entrando no Pacaembu com a credencial do motorista do caminhão da Coca-Cola, pra ter uma ideia. Aí entrei e tal, daí tinha o setor VIP, né, que você tinha o setor brasileiro, VIP, e depois o setor inglês. Então, assim, eu estava ali no brasileiro, ficava ali, não podia passar por lá de lá. Só que para chegar no inglês, que eu tinha, o secretário dele estava me esperando, eu tinha que passar pelo brasileiro. E com aquela credencial, o cara não queria deixar eu entrar. Meu, arrumei uma maior briga lá com os seguranças. Peguei e falei para minha esposa, vou contar até 3. Você pega as crianças e sai correndo e entra. Aí ela entrou, a segurança veio me parar, deu um empurrão nele, entrei. Daí eu passei para o setor inglês, né? E aí os caras não podiam fazer mais nada lá. E aí um carinha aí que esses dias andou se vangloriando na internet, grudou em mim e acabou entrando junto de bicão. Eu não queria, mas ele acabou entrando. Ele tinha aprontado muito comigo. Enquanto eu estava lá fora na chuva, meu filho doente e tal, ele ficava lá tomando uísque e falava assim, porque eu sou o VIP, eu sou convidado especial. Aí uma menina do Aldeão pegou um CD dele, levou lá e trouxe autografado. Aí ele falava assim, eu tenho um CD autografado do Paul, assim, sabe? Me provocando eu lá fora na garoa, né? Ele ficou só coisa. Quando ele viu que eu ia entrar, ele grudou no meu braço. Não, porque eu sou minha carteirinha número 1 do Revolution. Imagina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele acabou entrando à revelia. E aí na foto que a gente tirou lá, ele saiu lá na ponta e eu cortei, né? Cortei ele. Publiquei a foto e tal, mas sem ele. Agora esses dias alguma amiga dele lá achou em algum lugar essa foto, conseguiu, não sei como, ele publicou assim, contou um monte de mentira e tal. Olha, eu fiz, o povo me abraçou, o povo não sei o quê, tudo mentira. E aí eu levei o meu baixo, o Hofner. E aí ele pegou o baixo, pendurou e ficou andando com ele pra cá e pra lá. Nossa, que legal, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, bom, já que você me deu, eu vou ficar com ele. Eu falei, tá bom, eu fico com o teu, você fica com esse. Não tem problema, né? Aí ele pegou lá, depois autografou e ele tirou uma foto, a gente tirou uma foto, ele tá segurando o baixo com a gente junto, né? Mas a gente entrou assim, por causa desse problema para entrar, a gente demorou muito. A gente entrou, já estava passando aqueles vídeos no telão, ele tinha que subir logo pro palco. Então a gente conversou muito pouco, mal deu tempo de conversar, entendeu? Eu dei um violão Giannini para ele também, ele tirou da caixa, olhou, fez um acorde, entregou pro cara lá e falou, guarda, depois eu vejo. Não deu nem tempo de tirar foto com o violão. E aí eles subiam. Então, por aí você vê que não dava tempo de ninguém ficar abraçando, conversando, contando história e tal, né? Mas tudo bem. E aí foi isso. Aí, depois disso, eu tive com o Paul em Londres, no lançamento do Neil, no lançamento do... Eu não lembro o nome do disco, é um disco todo estrambólico que ele fez lá, junto com outro cara. Eu levei os discos lá, ele autografou para mim, conversei com ele rapidinho. Inclusive, teve um deles que ele estava lá, eu cheguei foi na loja esqueci o nome da loja lá em Londres, HMV.
ele estava lá autografando e os caras deram senha, né? E eram para 100 pessoas. E quando eu cheguei lá, a senha já tinha acabado. Aí eu fui lá na loja e falei, não, eu quero pegar, eu vou falar com ele, eu vou não sei o quê. Não, daí o gerente era brasileiro, por uma tremenda sorte. Ele falou, olha, eu vou te dar uma senha, né? Tava eu e mais 3 amigos, eu vou dar senha para vocês. Vocês vão ficar na fila do lado da fila que ele vai autografar. Quando acabar, se ele falar tudo bem, ele vai receber vocês. Se ele falar não, é não, tá? Falei, tá bom. Aí ficou indo o pessoal e a gente ali na fila do lado, eu bem na frente, né? Então, na hora que ele sentou lá, que ele me viu, ele já fez assim pra mim e tal, né? Aí, quando acabou, o cara foi lá falar com ele falou, não, tudo bem, né? Daí ele vem. Quando eu entrei no Maracanã, primeira vez que eu encontrei com ele, ele já sabia meu nome, né? Aí eu tenho gravado isso. Ele falou assim, em áudio, né? Ele falou assim, Marco, o primeiro... Não sei de onde ele tirou isso, mas ele falou logo a hora que eu entrei no camarim, né? Aí, quando nesse dia, fez acho que, não sei, 15 ou 20 anos depois disso, quando eu fui subir, estava nessa fila, quando eu entrei para chegar perto dele, para ele dar o autógrafo para mim, ele olhou para mim e falou assim, Marco, o primeiro. Eu falei, meu Deus, nem eu lembrava disso, o cara lembra, sabe? Então, assim, teve esses 2 discos que eu encontrei que ele autografou. Eu faço uma viagem para Londres e Liverpool, inclusive eu vou fazer em outubro agora, e lá eu vou em todos os lugares Beatles, não sei o que e tal. E por 2 vezes a gente encontrou com ele lá na porta da casa dele. Teve uma vez, essa foi que durou mais tempo, eu estava lá batendo foto do pessoal no portão, né? Aí eu olho assim, eu vejo ele vindo aqui atrás. Ele veio andando assim do outro lado da calçada e já dando risada, né? Ele é muito, muito legal assim, muito brincalhão. Aí ele veio, aí eu falei assim, pessoal, o Paul tá vindo aí, mas ninguém grita, ninguém berra, ninguém faz nada. Fica todo mundo na sua. Ah, o Paul, ele já veio mais ainda, né? O pessoal não segura, não adianta. Aí ele chegou perto, a gente começou a conversar, né? Aí ele já veio assim, olha, eu não volto mais pro Brasil, porque lá ninguém gosta de mim, ninguém vem no meu show, ninguém compra meus discos, ninguém canta minhas músicas, não sei o que, e ficou falando e dando risada, né? Daí ele falou assim, já sei, vocês querem saber quando eu vou voltar pro Brasil? Não sei, acho que nunca mais, sabe? Ele falou, mas dava risada, né? E aí, nesses momentos, ele pede para não tirar foto e não pedir autógrafo. Então, eu já tinha avisado o pessoal, ó, não tira foto, não pede autógrafo. Aí todo mundo respeitou, mas ele parou, ficou conversando, sabe? Numa boa. Daí ele, ó, desculpa, mas eu tenho um monte de coisa a fazer, entrou, despediu de todo mundo e tal, e ele foi bem legal. E da outra ele veio assim, passou, falou assim, pô, de novo vocês aqui, eu não volto mais pro Brasil, tchau, e entrou, sabe? Ele é muito, muito bacana, muito legal. Bom, histórias maravilhosas que eu não ficaria em pé só deles conversarem comigo, né? Você tem um grande histórico. Eu, por exemplo, depois que eu conversei com o Jorge a primeira vez, eu estacionei o carro, fui num bar que tinha em frente o Hilton e pedi um uísque duplo. Aí eu peguei o uísque e virei de uma vez só, porque, bicho, eu não acreditava que tinha acontecido. Eu falei, é muito surreal. Você sempre ouviu o cara, você vê disco, você vê vídeo, você vê filme de show e tal, né? Você vê eles no cinema e de repente o cara tá ali na tua frente. Ele existe, ele é carne e osso que nem você, sabe? Nossa, é surreal, é surreal. Eu faço ideia. Agora, puxando pro shows do Paul aqui no Brasil, ele tá, assim, praticamente, desde 2010, praticamente uma vez por ano, ele tá por aqui, né? Uhum. Você pretende ir nesses de agora de outubro? Não, então, o problema é o seguinte, ele nunca fez em outubro, né? Não, em menos de um ano, né? Que a última vez foi agora no finalzinho entre novembro e dezembro, e agora... Ele sempre faz novembro, dezembro ou no começo do ano. E eu tenho a viagem programada para a Inglaterra, eu saio daqui dia 7 de outubro e volto dia 17.
eu já vi mais de 100 shows do Paul McCartney ao redor do mundo, sabe? Eu vi ele no Brasil, no Brasil eu vi quase todos, eu só falei nos 2 ou 3 últimos aí, não esses últimos que ele fez aqui. 2017, quando eu assisti em Porto Alegre, daí quando ele fez São Paulo, eu estava em Porto Alegre, eu estava com uma exposição dos Beatles no shopping Praia das Belas, tinha que desmontar, não podia vir, meu filho foi, e daí depois ele foi para Fortaleza. No dia que ele foi para Fortaleza, eu estava esperando o transplante de rim. Aí saiu bem no dia, foi dia 17 de outubro de 2017, sabe? Foi a primeira vez que eu faltei um show do Paul McCartney na vida, foi essa, mas eu estava numa mesa de transplante recebendo um rim, então valeu. Aí depois disso eu já não tenho mais tanta mobilidade, sabe? Eu fui nos shows aqui em São Paulo, no Allianz, a última vez que ele veio, eu fui em 2 só, não fui nos 3. No terceiro dia eu passei a credencial para minha filha, sabe? Eu não ia aguentar. E ainda bem porque choveu pra caramba. No chuva do mundo. Analisando o Paul fazendo show, eles aos 81 anos ainda fazendo show com mais de 2 horas de duração e sem beber água, né? Porque eu não vejo ele bebendo água. Como você analisa? No último ele deu uma parada 1 hora lá e bebeu um pouquinho de água. Um pouquinho. Eu bebo 2 garrafas de água a cada música que ele toca. Pois é. A gente fica... Tipo, e como é sempre no final do ano, né? Tá aquele calor, a gente fica desidratando. Como você analisa essa disposição do Paul? Tanto tempo assim, fazendo show, a gente até pensaram que o último o último que ele fez ano passado no Maracanã seria o último mesmo, e de repente ele aparece com mais outras datas aqui na América Latina, lá na Europa. Como você analisa essa disposição? Olha, primeiro, essa história do Maracanã ser o último, e que o Ringo ia aparecer de surpresa lá, isso foi balela de um pessoal lá do Rio de Janeiro que inventou isso, e quando eles botaram na mídia, é que a mídia é assim, tudo que você joga de sensacionalismo, eles acreditam. Quando você fala a verdade, eles te jogam de canto, entendeu? Então, um monte de gente engoliu essa história desse cara lá do Rio de Janeiro e ficou falando isso. O cara não tem nenhum acesso nem ao Paul, nem à equipe dele, nem ao escritório, nada. Ele soltou essa e todo mundo, toda a mídia colocou isso, todo mundo achou, é o último, não sei o quê, o Ringo tá aí, que nada, ele não tinha nada disso. Os Beatles, eles foram muito disciplinados pelo Brian Epstein. Ele não deixava eles fumar, beber, sabe, conversar durante o show, coisas que eles estavam acostumados a fazer antes dele ser empresário, né? Principalmente lá no Cavern, nesses lugares onde eles se sentiam mais à vontade. E o Brian proibiu tudo isso. Ele falou, não, vocês vão botar terno, gravata, vão parar de fumar, parar de beber, não vão conversar mais durante o show, só entre as músicas, o que for preciso para tocar a música. Fora isso, sem conversa. E eles foram muito disciplinados nisso. Tanto que você vê que eles faziam show, que nem em 64 eles fizeram um repertório, 65 outro, 66 outro. Então, às vezes eles faziam 2 shows no mesmo dia, tocavam as mesmas músicas e nunca reclamaram, sabe? Então, o Paul ficou com essa mentalidade, sabe? Que o público quer ouvir o que está no disco, né? E se eu faço um show, se tiver 60 mil pessoas, eu vou fazer um show no dia seguinte, se tiver 2 pessoas que não estavam no meio daquelas 60 mil ontem, eu tenho que fazer igual, porque essas 2 vão querer ver o mesmo show que eu fiz ontem, entendeu? Então ele se disciplinou nesse aspecto, de querer fazer o mais fiel ao disco. De vez em quando ele faz algumas coisas, alguns popurri, ele inventa, né? Porque ele é muito criativo, né? Então, às vezes cai uma coisa na cabeça dele, ele vai lá na hora e faz, e a banda que corre atrás dele, né? Então ele fez algumas coisas e alguns shows assim, né? Mas ele costuma ser muito fiel a essa coisa, a essa história, né? O condicionamento físico dele, né? Você vê que ele tem... É um cara que tem uma alimentação saudável, faz exercícios, né? Até onde eu sei, ele parou com tudo quanto foi tipo de drogas, né? Só a mulher dele agora, o resto ele parou tudo, né? Então, ele tem ele tem facilidade. É diferente da gente, né? A gente tem problemas assim de pagar conta, de pagar aluguel, pagar, lá sei eu, né, conta de luz, de água, de telefone, de não sei o que, não sei o que. Ele não tem esse tipo de problema. O problema dele
É zero, né? É as filhas não gostarem da mulher dele, ou a mulher dele não gostar do carro zero, que ele comprou uma BMW azul e ela queria verde, sabe? São coisas assim insignificantes, né? Pra gente, a gente nem cogita de chegar nesse patamar de tipo de problemas que ele tem. Então são problemas assim, besta, né? Mas ele 90%, 99% do tempo, eu diria, ele está de bem com a vida. Ele tem, veja bem, ele tem tudo que ele quer. Ele é hoje o maior músico, o maior compositor vivo na face da Terra, sabe? Os shows dele, onde quer que ele faz, ele lota estádios, se for 60, 80, 120 mil pessoas, ele lota. Então, a vida dele é o palco. Se você prestar atenção, eu já prestei muita atenção nisso, porque eu já vi muitos shows dele de perto mesmo, né? Porque aqui no Brasil você tem que ficar de pé lá na coisa, né? Lá fora você senta na cadeira e você fica bem de frente dele. Eu já fiquei vários. Você percebe que a hora que ele entra no palco, os olhos dele têm um brilho assim muito diferente. Ele está todo energizado, ele está todo pronto para aquilo, ele se preparou para aquilo. O palco é a vida dele. Ele cantar e ver todo aquele público cantando junto, gritando, ovacionando, dançando. É isso que ele quer, entendeu? É isso, a vida dele sempre foi isso. E você vê quando acaba o show, que ele vai sair, você vê que o brilho dele dá uma abafada, que ele fala, putz, agora eu vou pro quarto de hotel sozinho, vou comer sozinho, vou ver televisão, vou fazer o quê? Quer dizer, sumiu toda aquela mágica do show, né? Ele é uma pessoa sozinho, embora ele esteja com a mulher, com os filhos, com a equipe dele, eu não sei eu com quem está com ele, mas é diferente daquelas 60, 80 mil pessoas que estão ali vibrando com ele, e a troca de energia é muito forte, tanto dele para o público, como do público para ele, sabe? O show dele é uma energia, assim, não tem igual. Eu já fui em show de muitas bandas, muitos cantores, muitos artistas, sabe? Não tem nenhum show que tenha a energia que tem o dele, sabe? Ele é realmente muito forte, sabe? Então, eu acho que ele tem tudo para estar sempre para cima, tá sempre bem, tá sempre legal, né? Ele continua compondo, né? Ele é um cara que se você fala assim, nossa, o gato caiu da escada. O gato caiu da escada. Peraí, deixa eu ver. Pego um dó maior aqui, vou para um ré. O gato caiu da escada, não sei o quê. Ele já faz uma música em cima, sabe? Ele ouve um negócio diferente, sai da rotina dele, ele já vai lá e já passa para música, que é a forma dele se expressar para o mundo, né? Sensacional mesmo. Falo por experiência própria, eu acho que depois que eu assisti o primeiro show que eu assisti dele foi em 2014. E até hoje eu não tenho experiência maior que essa. E é sempre a mesma coisa. Você sabe as músicas, você sabe a sequência, você sabe o que ele vai fazer, mas cada vez é algo novo. É impressionante. E são músicas boas. Sim. Não tem uma música chata, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu assisti o show do Elton John em Liverpool. Eu assisti 2 dias seguidos. Eu estava lá, ele ia tocar, eu comprei ingresso e fui assistir. Tem umas horas do show do Elton John, assim, que, lá sei, para mim, pelo menos, eu fiquei meio de saco cheio. Ele cantou umas músicas que eu não conhecia e não trouxe emoção, não trouxe... As que eu conhecia, maravilha, né? Pô, fantástico e tal. Não que o show dele seja ruim, mas para mim foi um show... adoro Elton John, já vi 3 vezes ele, 2 em Liverpool, uma em Los Angeles, tudo sentado em lugar pequeno e tal. Ele é muito bom, eu tenho muitos discos dele também, gosto muito dele, tenho vídeos, DVD e tal, mas tem algumas músicas dele que para mim são chatas, sabe? Então, não é um show assim que você curte da primeira à última música, né, igual. E o Paul não, o Paul da primeira à última música você curte com a mesma intensidade, com a mesma vibração. Agora, a gente já está quase encerrando, mas eu queria... Você citou que está escrevendo um livro. Eu queria que você falasse um pouquinho desse livro. Do que você vai falar dos Beatles? Eu estou contando, por exemplo, a minha história desde pequeno, desde que eu nasci, cresci, os primeiros contatos com a música, né? Na verdade, ele já está pronto. E estou contando algumas histórias minhas com os 4 Beatles,
né? Coisas que a gente conversou, coisas que aconteceram, né? E tudo, um pouco mais de detalhes. Eu tenho algumas fotos que eu nunca publiquei, minha com eles, né? Então eu tenho fotos deles e, como eu disse no começo, um monte de gente me mandou e nunca foi publicada em lugar nenhum. Eu tenho tudo aí. Então a minha ideia é inserir bastante foto inédita, né? Não essas fotos que você abre, todo livro que você abre tem as mesmas fotos dos Beatles, né? Vou usar uma ou outra, lógico, né? Que tem mais relevância, mas a minha ideia é fazer o máximo possível de fotos inéditas, não só comigo, mas com outras pessoas também, entendeu? E contando essas situações, esses casos, né? Tem muita coisa que quando eu fiz diálise, eu fiquei 1 ano e 2 meses fazendo diálise, e eu ficava 4 horas por dia sentado num tipo de uma cama, assim, com uma mesinha, e eu levava o laptop e ficava escrevendo, só com a mão esquerda, porque a direita eu ficava injetando e tirando sangue, né? E eu fiquei 1 ano e 2 meses praticamente escrevendo, então tem muita coisa. Não sei te precisar o número de páginas, está em Word ainda, né? Não está formatado para livro, mas deve chegar aí umas 400 páginas por baixo. Já quero ler. Tem muita coisa. É que eu dei uma desanimada, né? Porque a minha esposa faleceu, agora vai fazer 2 anos e 9 meses agora, né? Isso me derrubou mesmo, eu caí muito, eu sinto muito a falta dela, a gente era muito, muito junto o dia inteiro, e eu ainda sinto muito. Eu mudei agora há 9 dias, e agora aqui nesse novo apartamento eu tô pegando fôlego, tentando pegar fôlego de novo, entendeu? Então eu tô tentando fazer as coisas diferentes, tentar voltar à vida que eu tinha antes, e um dos meus projetos é tentar pegar esse livro agora. E toda vez que eu vou revisar ele, eu lembro de mais alguma coisa. Aí a menina que fez a revisão fala para mim: Marco, chega, não acrescenta mais uma linha, manda do jeito que tá. Vai assim, depois você vai lembrando mais, você vai escrevendo outros. E além dos Beatles, eu conheci muita gente. Eu conheci o John Fogerty, conheci o John Phillips do Mamas and the Papas, eu conheci todas as formações do Paul McCartney com Wings, eu conheci todos os integrantes, eu conheci a Cynthia Lennon, conheci a May Pang, conheci a Yoko, conheci a Cynthia, a Patty Harrison, sabe? Eu conheci Pete Best, o Pete do Peter Gordon. Puta, eu conheci, nem dá para lembrar todo mundo, tem muita gente. Eu tenho foto e autógrafo de todo mundo aí, sabe? Então teve muita gente que eu conheci que dá para fazer até um segundo livro brincando só com esse pessoal aí. O Eric Burdon dos Animals, né? Tem muita gente, muita gente. Que demais, que demais. Eu vou encerrar. Eu tô pensando numa pergunta, mas eu não sei se ela é difícil você responder. Para mim é difícil, mas eu não sei se para você vai ser. Tem uma música dos Beatles que você considera a música da sua vida? Na verdade, não tem uma, são todas. Porque, veja bem, quando eu era criança que eu conheci Beatles, conforme eles iam lançando os discos, eu ia ouvindo as músicas e ia gostando. Então, quando eu vi She Loves You, eu não sabia se existia uma segunda música tão boa quanto. Podia ser que a próxima... Tem muito artista, cantor e banda que lança uma música e depois nunca mais, né? Então, eu tinha esse medo. Quando os Beatles anunciavam uma música nova, o meu medo é, será que ela é tão boa quanto aquela, né? Será que eu vou gostar? E, na verdade, eu ia gostando, fui gostando, e cada música, cada disco, cada lançamento novo deles tem uma história da minha vida, marcou uma fase, marcou alguma coisa, entendeu? Então, é difícil. Tem gente que fala assim, eu não gosto de, Baby Era Richmond. Eu adoro essa música, sabe? Muita gente nunca ouviu, sabe? É que nem no show do Paul, quando ele cantou Junior's Farm, sabe? Eu tava em Goiânia, e aí tinha um casal perto de mim, por sinal, o cara foi de gravata, paletó, a mulher de vestido longo e tal, né? Aí a mulher virou pro cara e falou assim, nossa, que música é essa, hein? Será que é música nova? Juro pra você, aquilo ferveu o sangue na hora. Eu virei para ela e falei assim, desculpa, eu ouvi o que você falou, essa música é um compacto simples, saiu aqui no Brasil, em 1972, possivelmente você não tinha nascido ainda, tudo bem,
te dou crédito, mas essa música foi sucesso, tocou nas rádios aqui no Brasil, e é uma música muito famosa dele. Não pode ser que você não conheça. Você vê assistir o show, você não conhece, entendeu? Então, eu não tenho uma música dos Beatles que eu não gosto. Até aquele Revolution 9 do álbum branco, quando eu ponho para ouvir o disco, eu não pulo. Eu escuto ela, eu deixo o disco rolar, que eu gosto muito de ouvir vinil. Tá? Eu deixo rolar. Inclusive, uma vez me mandaram uma versão dela ao contrário. E eu ouvi a versão ao contrário inteira para ver se eu descobri alguma coisa que você não consegue decifrar na versão normal, de frente para trás, entendeu? E tem gente que odeia essa música, fala, isso aí não é música, isso é barulho, isso aqui, sabe? Mas eu gosto, eu não tenho uma música deles que eu não gosto, né? Eu tinha um amigo, o Marcelo Costa, do fã-clube do Elvis, da Speps, ele faleceu já, e ele não aguentava ouvir mais Love Me Tender. Ele falava assim, essa música já encheu, eu não aguento, eu não consigo mais, sabe? E às vezes ele fazia exposição do Elvis e ele fazia show, né? Aí ele aceitava pedidos, eu ficava atrás das colunas assim, e gritava lá, Love Me Tender! Ele ficava olhando assim, quem que tá pedindo isso aí? Quem que tá pedindo Love Me Tender? Daí eu lá, Love Me Tender! Daí chegou uma hora que ele falou assim, ô Marcos, só pode ser você que tá pedindo, né? Você tá escondido aí, eu tô sabendo, né? Ele não aguentava mais cantar ou ouvir Love Me Tender. Eu não tenho isso, entendeu? Eu não sei te dizer quantas vezes eu ouvi cada música dos Beatles, desde 1963. Quando toca She Loves You até hoje, eu me emociono como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez, sabe? Hey Jude, mesma coisa. Something, sabe? Nowhere Man, Norwegian Wood, Taxi, mano. Se eu for ficar citando aqui, nós vamos falar todos os discos, sabe? Para mim emociona, é uma coisa que bate fundo no coração. E eu não sei explicar o que acontece, mas eu amo ouvir essas músicas. Inclusive, assim, às vezes eu quando eu vou ouvir disco dos Beatles de vinil, eu ponho na vitrola, eu sento de frente para as caixas de som, eu fico concentrado naquilo. Eu já ouvi N vezes. Cada vez que eu escuto, eu identifico alguma coisa nova que eu não tinha percebido antes, você acredita? Juro para você. Marco, eu só tenho a agradecer por esse tempinho que você reservou para conversar comigo. Só desejo vida longa ao Revolution, ao fã-clube Revolution. Sucesso no seu livro, que já tem previsão de... Não. Não? Não. Sucesso no lançamento do seu livro. Eu quero muito ler, né, só de você contar. E saúde. Obrigado. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, dar sugestões ou apontar correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.